Ontem foi dia dos namorados e hoje a gente vai falar do que? Traição. Você achou que eu não ia trazer atualizações do caso da au pair, da host mom, do host dad, que a au pair ficou grávida e que traiu a host mom, não sei o que, não sei o que? Pois eu vim. Eu só tava esperando elas ficarem um pouco quietas, porque elas estavam falando demais e eu não tava conseguindo ter um tempo pra poder gravar esse vídeo pra vocês, mas finalmente elas se aquietaram um pouquinho e é nesse tempo que elas se aquietaram que eu vim trazer as atualizações pra vocês. Eu vou deixar aqui em cima um card, uma playlist, porque já tiveram 2 vídeos aqui no canal sobre esse caso, a parte 1 e a parte 2, agora vai vir a parte 3 com novas atualizações, então eu vou deixar o card aqui. Assiste o vídeo 1 e o vídeo 2 primeiro pra você entender o que tá acontecendo e aonde a gente parou e como que foi todo esse caso, e aí sim você assiste a parte 3. Deixa um comentário aqui, o que você tá achando de toda essa confusão aí dessa au pair que ficou com o host daddy e agora tá grávida e agora ela fez exposed, ela se pronunciou. Esqueci de mencionar esse grande detalhe. A au pair se pronunciou. Mas enfim, o que você tá achando de tudo isso? Vamos lá, ver toda essa história comigo, acompanhar tudo que tá acontecendo e bora lá pro vídeo de hoje. Vou deixar a história toda contextualizada aqui pra você que não tá entendendo nada, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Vou contextualizar pra vocês, mas recomendo que você vá assistir a parte 1 e a parte 2, tá bem completinha lá no meu canal. Vou deixar aqui e o link na descrição. É o seguinte, uma família americana precisava de uma au pair e chamou essa au pair. A au pair tava muito sozinha e tudo mais, e a host mom decidiu apresentá-la para o amigo dela e eles começaram a ter um envolvimento ali. Em paralelo com isso, a host mom estava desconfiada do host dad, que ele estava aprontando, que ele estava traindo ela ou conversando com outras pessoas, enfim. Aí ela fuçou o celular dele, mexeu, descobriu várias coisas e entre essas coisas que ela descobriu que o host dad estava tendo conversas com a au pair. No último vídeo, a gente parou na parte em que a host mom, ela tava mostrando conversas entre a au pair e o host dad, porque a mãe meio que negligenciou dar o remédio pra filha dela que tava doente e eles estavam conversando sobre isso. E entre essas conversas, ele dizia pra au pair que ele a amava e tudo mais, e a gente parou nessa parte. Agora a gente vai ver as atualizações do que aconteceu nessa parte. Inclusive, eu estou acompanhando toda essa história pelo perfil da Amandinha Castro. Eu vou deixar o link do TikTok dela aqui pra vocês irem seguir. Ela fala sobre outros assuntos, mas a pauta que a gente tá acompanhando é a do caso do au pair. Bora lá pra atualizações. Cuidou do host daddy da casa que ela trabalhava. A Francesca, que é a host mom, finalmente contou como ela descobriu que era a au pair que estava tendo um caso com o marido dela. É o famoso caso de você dar chance pra um feio e ele começa a tratar como se... Gente, detalhe, nós tivemos acesso à foto do Jurandir. Aí, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui no final do vídeo pra vocês verem. A feia fosse você, porque assim, quando eu vi foto desse homem, gente, eu pensei só em realmente a au pair está muito desesperada e a Francesca era muito apaixonada por ele. Mas enfim, a Francesca conta que tava indo tudo bem no relacionamento dela, pelo menos ela achava, ele tinha levado ela em um date muito fofo, enfim, eles passaram um Natal perfeito, né? E aí, no início de janeiro, ela tava planejando uma viagem pra Flórida com a família dela, e ele até mesmo disse pra ela não levar a au pair, né? Porque ia ser mais gasto e blá blá blá, e só a família. Então assim, ela achou que tava tudo certo. Até aquela briga, que eu postei vários prints que ela postou, né? Que ele começa a falar que ela era uma péssima mãe, uma mãe abusiva, blá 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 blá. E aí o relacionamento deles tá meio zoado. Ela até falou um pouco como a au pair enganou ela muito, assim, porque pouco tempo antes disso, antes do Natal, mas fazia tipo 2 meses, ela foi fazer uma viagem de trabalho, ela ia de carro, e ela perguntou se a au pair queria ir com ela. A au pair foi com ela, mandava mensagens pra ela, tipo, super fofa. E conta também como ela era muito legal pra ser escolhida pra ser a au pair da família. Ela colocou um textinho que a au pair mandou pra ela. Ó, logo que ela chegou, ela fala, oi Francesca e o nome do fulano, porque eles tinham grupos 3. E ela fala que ela queria tirar um momento pra expressar a gratidão dela por tudo que eles têm feito por ela. O texto que ela escreve sendo muito fofa. Sem contar que ela era muito boa com as crianças. Então, assim, a Francesca achava que ela era uma super queridona. E, aliás, nessa viagem que elas fizeram juntas, né, de carro, ela conta que ela ficava perguntando pra au pair, tipo, e aí, você me disse que você tinha baixado um perfil, feito um perfil, né, em aplicativos de relacionamento e tal, porque tinha sido logo depois que ela tinha terminado com um amigo da Francesca, lembra?
Então a Francesca achava assim que ela tava de coração partido, que ela tava muito mal. Ela falou que, tipo, ela tava indo tudo bem e tal. A Francesca pergunta, qual é a sua faixa etária, assim, de idade, né? Porque a au pair tinha 27 anos. E aí a Francesca fala, tipo, de uns 25 até uns 40. E a au pair fala pra ela, credo, 40 não, porque minha mãe tem 40 anos. O host daddy tem 45. Falsa! Isso é falsa, menina! Vovó. Isso é falsa! E aí, pra ela, realmente não existia uma red flag em cima da au pair. O marido dela, que ela já desconfiava, porque um ano antes ele tinha traído ela e ela tinha descoberto, né? Mas enfim, ela fala que uma semana depois daquela briga que eles tiveram por conta da febre da filha deles e tal, por causa do remédio, ela chega do trabalho, ela tinha ido trabalhar, né? E quando ela chega, ela vai jantar com as crianças, enfim, e ele tá estranho. Tipo, ele não quer sentar na mesa com eles, ele fala que ele tá passando mal e tal, e sobe pro quarto mais cedo. Aí ela fala que a hora que ela vai deitar, ele já tá, tipo, dormindo, assim, porque ele realmente parecia não estar se sentindo bem. E ela Sabe o que é isso? É a consciência pesando. Esse é o motivo dele não estar dormindo bem. A consciência pesadíssima. acorda no meio da noite com o celular dele no meio da cama. E ela decide pegar o celular dele, levar pro banheiro, se tranca no banheiro e começa a ler mensagens do celular dele. Ela fala que a primeira coisa que ela procura no celular dele, né, é o Discord. Porque lembra que há um ano antes ela achou ele conversando com várias mulheres no Discord. Ela nem sabia o que era esse aplicativo, enfim, e que ela fez ele ter celular de botão. Então ela fala que em algum momento ali, durante esse ano de 2025, Ter celular de botão é foda, mas... tá, né? acabou permitindo ele a ter um smartphone porque ele precisava. Deve ser pra trabalhar, enfim. Só que ele comprou, tipo assim, um Android bem básico, sabe? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, homem é homem, né? Até com o celular de botão ele ia conseguir trair ela se ele quisesse. Enfim, ela vai, procura, não tinha Discord no celular dele mais. Mas aí ela decide entrar no WhatsApp. E o WhatsApp não é tão usado lá nos Estados Unidos quanto é usado aqui. Só que ela sabia que ele usava. E ela entrou no WhatsApp, tinha conversas arquivadas. E aí, nas conversas arquivadas, tinha au pair. E aí, eram aquelas conversas que tem como você colocar pra serem apagadas automaticamente 48 horas. Era tipo isso. Então, não tinha tanta conversa assim. E ela fala que parecia que a au pair, tipo assim, cancelava o envio da mensagem, apagava a mensagem depois, porque só tinha muitas respostas dele. Mas nessa conversa tinha um monte de coisa. Ele falando que ele queria se casar com ela. Sabe o que eu lembrei de quando a gente faz o download do WhatsApp no computador? Talvez tenha, mas eu não tenho certeza. Mas eu lembrei da época que a gente usava MSN e a gente tinha o arquivo das conversas no MSN. E mesmo que você apagasse as conversas do aplicativo do MSN, mesmo assim os arquivos ficavam em uma pasta no computador e você conseguia ver todas as conversas. Aí eu fico me perguntando, será que isso é possível no WhatsApp? Fica aí o questionamento. A au pair falando que como foi ela ter sido a primeira a beijar ele. Eles falando, tipo, mal da Francesca, da mulher que estava lendo, né? A mulher foi traída. Meu Deus. Falando, tipo, ai, nossa, ela chegou antes do trabalho, reclamando, sabe? E eles falando que ela era uma péssima mãe, que ela era narcisista e blá, 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 blá. Aí, ela decide não agir, tipo, no impulso, igual ela tinha feito um ano antes e já ia questionar ele. Então, ela vê tudo que ela pode ver, ela olha aquele aplicativo do banco dele, que ela não tinha acesso, e ela descobre algumas coisas. Enfim, ela mexe tudo naquele celular. Ela consegue baixar a transcrição das mensagens e mandar pra ela mesmo. Ela descobre ali vários babados. Como ela estava atordoada com o que ela tinha lido e descoberto, né? Ela não consegue dormir. Então ela desce e fica, tipo, das 3 da manhã até as 7 da manhã, sentada na sala, fingindo que ela tava assistindo TV, porque ela não tava conseguindo se concentrar de verdade. Até que ele acorda às 7 da manhã, ele desce, pergunta pra ela o que ela tá fazendo acordada, enfim, e ela só fala pra ele, tipo, ai, tô passando mal do estômago. Ela vai até a cozinha onde ele tá, e ela fala pra ele, tipo, olha, me desculpa por essa semana, enfim, por como nós agimos, sabe? Espero que fique tudo bem, enfim, porque eles tinham um date nessa noite. E aí ela fica, tipo, ai, se você quiser ainda, eu vou. E ela fala que ela dá, tipo, meio que o último abraço nele. Ela sabia que eles tinham acabado ali, e era um abraço meio que, tipo, de despedida. A gente foi fria, calculista.
Porque assim, olha, deve ser muito difícil. Muito difícil. Eu não queria dar na cara deles ali na hora mesmo, né? E aí, nesse tempo que ela teve pensando... Ai, olha, eu acho que eu quebraria ele na porrada. De verdade, gente. Eu acho que eu quebraria ele na porrada. Ela bolou o plano dela. Ela fala que a primeira coisa que ela fez, hora que, tipo, tava amanhecendo o dia, assim, foi ligar pra agência de au pair, a agência que ela tinha fechado, né, que a outra tava trabalhando, e dizer, tipo, contar tudo o que aconteceu e tal pra mulher, que é a diretora da agência. A mulher ficou, tipo, chocada. E aí ela notificou, tipo, olha, eu vou expulsar ela da minha casa hoje. Então eu tô avisando aqui, seria bom se você viesse, né? Porque eles ficam meio que responsáveis também pela au pair, porque ela veio de outro país e tal. Sim. Só que a mulher falou que ela não tava se sentindo muito bem, a da au pair, né? E o marido dela poderia ir, mas ia ser um pouco mais tarde. Então, ela ficou aguardando pelo plano dela. Ela ligou pra mãe dela e pediu pra mãe dela e pro pai dela irem na casa dela. Eu já contei em outros vídeos, né, que ela já tinha dito que ela morava quase de frente pra casa dos pais dela. Ela morava muito perto, né? Então, ela ligou pra mãe dela e falou assim, olha, você e o meu pai podem vir pra cá, tal horário, tipo umas 10 e pouco, e fazer com que ele saia da casa, vá com as crianças pra sua casa, pra casa dos pais dela, porque ela não queria, tipo, conversar com a au pair nem na frente dele, porque ela sabia que ele ia, tipo, defender ela, enfim, ir pra salvar ela. Sim. E ela não queria que as crianças vissem nada. E ela fala pra mãe dela, se você me ama mesmo, você não vai questionar nada agora. Você vai só fazer isso que eu pedi. E eu quero que você fique, porque ela falou que ela queria que a mãe dela estivesse também, pra ela ter um apoio, enfim. E aí os pais dela fazem isso, são uns kingos, Inteligente. né? Porque eles vão pra lá, chamam as crianças pra brincar, convencem o marido a ir também. E aí o avô, que é o pai da Francesca, o host daddy, e as duas crianças vão para a casa dos avós. A avó, a mãe da Francesca, fica na casa junto com ela. E ela fala que, tipo, era umas 10 e pouco, 11 horas. Ela vai lá e bate no quarto da au pair, porque ela ainda estava deitada. E aí, tipo, a au pair abre, meio que assim, tô acordando agora, sabe? E pergunta, tá tudo bem? E aí a Francesca fala pra ela, a internet não tá funcionando. Porque ela cria um plano pra Francesca sair de dentro do quarto. E um detalhe, ela fala que a mãe dela, a avó das crianças, né, a mãe da Francesca, ficou muito chocada que ele estava tendo um caso com a au pair, porque a mãe da Francesca também gostava muito da au pair, achava que ela era uma anja. E aí, sem poder digerir muito, né, a mãe dela só tava ali pra ela mesmo, porque ela tinha acabado de descobrir. E aí, ela bate lá na porta e pede pra Francesca sair do quarto. E ela falou que ela vai postar a última parte ainda, assim, gente, eu acho que tudo já poderia ter sido finalizado em um vídeo só agora, mas ela tá fazendo... Ai, sim. Gente, esse vídeo demorou anos. Ela consumiu todas as energias, ela mastigou essa história de um jeito que eu já tava ficando agoniada. Eu falava, mulher, é aquele negócio, a gente consegue resolver essa reunião com um e-mail só, não precisa de tudo isso, não. Mas, nossa, Mona, poderia ter resolvido tudo isso em um e-mail só, ia ser mais fácil. A monetização dela, né? Mas, assim, eu achei ela bem diva nesse último momento, né? Porque ela planejou tudo. É uma decepção dos dois lados, porque eram duas pessoas que você confiava muito. E eu não vejo a hora dela contar o que ela fez com esse marido dela, com esse Jurandir. O divórcio dela já foi finalizado. Ela falou que foi tudo rápido, porque ele cooperou bastante, enfim. Então, fazem tipo 4 meses que ela descobriu, foi em 24 de janeiro de 2026, e o divórcio já tá finalizado. Minha gente, não é brinquedo não. E aí, o que você tá achando dessa história? Deixa aqui nos comentários pra mim. Aí, mais atualizações, né? Porque atualizações aqui é o que não falta. Vamos lá. Bom, a Francesca postou a parte 11, contando como foi a reação da au pair quando ela foi confrontar ela, né? Bom, ela contou na outra parte, que tem um vídeo um pouco mais abaixo aqui, que ela não queria confrontar a au pair sozinha, então ela chamou a mãe dela pra estar lá junto com ela, e ela conseguiu fazer com que o host daddy, o pai das crianças, né, e a mãe da au pair, saísse de casa com as crianças. E então ela estava sozinha em casa com a mãe dela e foi acordar a au pair, porque isso era pela parte da manhã. A Francesca conta que a primeira coisa que ela faz é ligar pra agência de au pair pra que eles vão até a casa dela, né, e leve a au pair embora. E também eles são meio que responsáveis por ela, porque foi pela agência deles que a Francesca conheceu a au pair e foi trabalhar na casa dela e blá blá blá. Sim, a agência e a host family, eles são responsáveis por todas as au pairs. Então, qualquer coisa que aconteça com a au pair, a agência precisa ser notificada, porque eles são responsáveis por nós. Eles precisam, né, saber o que tá acontecendo com a au pair. Por exemplo, se a au pair decidir sair da casa da host family, a agência precisa ser notificada se caso aconteça um desentendimento onde a au pair não se sente
sente mais confortável em ficar na casa, ela precisa notificar a agência para que a agência resgate ela de certa forma. E no caso dessa au pair, a host mom, ela vai expulsar a au pair da casa porque ela não quer mais que a au pair esteja ali. E então a host mom precisa, a host family no caso, né, precisa notificar a agência para que a agência esteja presente, para que a agência seja responsável e cuide da au pair nesse período de transição de uma família para outra, ou em alguns casos, casa da host family para a casa da pessoa no país dela. Enfim, eles falam que eles só vão conseguir ir mais pro final da manhã, tipo, quase meio-dia. E ela já tava acordada, tipo, desde as 3 da manhã com aquilo batendo na cabeça dela. Então ela fala que ela tava com muita ansiedade. E lá por umas 10 horas a mãe dela chega lá e elas vão acordar a au pair. Quando ela vai acordar a au pair, ela fala que a au pair sai do quarto, tipo, meio acordando assim, sabe? Ai, fala, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí a Francesca fala que ela pergunta pra au pair, tipo, a internet tá funcionando? A internet não tá funcionando no meu celular e tal. Você pode me emprestar seu celular pra eu ver se o problema é o meu celular ou se, enfim, é o Wi-Fi. E aí a au pair entrega o celular pra Francesca, porque na cabeça da Francesca ela pensou, eu não quero que ela mande mensagem pro meu marido, que no caso agora era o amante da au pair, pra ele não ir lá salvar ela, enfim, e não chame nenhum amigo correndo pra ela sair daqui sem dar explicações, enfim, porque a au pair obviamente não ia querer sair com a agência, porque ela ia correr risco de perder o visto dela, de ser mandada pro Brasil na hora, porque é muito sério isso, né, Sim. gente? Tipo, você começar a ter um caso com o host dad da casa que você tá trabalhando é bem sério. Porque, assim, óbvio, o grande Jurandir da história, seja ele, bota Jurandir nisso, mas o que ela fez não é certo. Aí, ela também tem a parcela de responsabilidade na história, porque ela aceitou esse envolvimento, né? Então, os dois estão errados. Nada justifica o fato dele ter investido nesse relacionamento com o au pair, sabendo que ele era casado, e ao mesmo tempo nada justifica ela ter aceitado, ela sabendo que ela estava na casa deles, cuidando do filho deles, e sabendo que eles eram casados. Nada justifica o fato deles terem ficado juntos. mas que ela fingia que ela era um anjo, que ela era uma querida, que blá blá blá, chega a viajar, só ela e a host mom. Enfim, era que a Francesca está com o celular na mão, ela pega e fala pra au pair que ela sabia que eles estavam tendo um caso pelas costas dela, e a au pair simplesmente fica em choque. Tipo, fica parada com um rosto, né, de, tipo assim, fudeu, mas não fala nada, não pede desculpa, não tenta negar, nem nada assim. Ela só fica calada. E aí a Francesca fala pra ela, você tá indo embora agora, pode arrumar suas malas, você vai embora, deve mencionar a agência, enfim. E aí a au pair vira pra ela e fala, olha, esse celular que você pegou não foi o celular que você me deu, porque pelo que eu entendi, a Francesca e o host dad, eles deram um celular pra au pair pra ela usar, tipo, para trabalhar ali quando ela chegou. Mas o celular que ela entregou na mão da Francesca era o celular que ela tinha levado do Brasil. E aí ela pega e fala pra Francesca, esse daí é meu celular pessoal, não foi o celular que você me deu. Daí a Francesca fala pra ela, tá, então você pode me devolver o celular que eu te dei, né, que era o celular pra ela trabalhar ali. E aí ela fala, tá bom, entrega o celular, esperando que a Francesca devolva pra ela o celular pessoal dela. Só que a Francesca não devolve, porque ela não quer que ela chame ninguém. A Francesca fala no vídeo que, assim, no momento que ela terminasse de arrumar todas as coisas dela e que ela estivesse indo embora, ela entregava o celular. O que, assim, tipo, eu entendo o pensamento da Francesca, mas eu também entendo, tipo, o desespero da au pair do, tipo, cara, essa mulher nunca vai devolver meu celular. Porque era uma mulher que tava com muita raiva dela, com motivos. Então tem meio que... E aí a au pair simplesmente se recusou a arrumar a mala dela, enquanto a Francesca não entregasse o celular pra ela. E aí ela sentou na cama e ficou olhando pra ela, tipo, não vou arrumar. Aí Mana, nossa, o pior, sabe o que é o pior? É que a pessoa, ela quer estar certa numa situação que ela está 100% errada. Mona, você não tem nem o que questionar. Parece que ela tem 12 anos. Eu só vou arrumar as minhas malas quando você devolver o meu celular pessoal. Mona, você pegou o marido da host mom. A host mom estando casada com ele. E a casa é dela. Então, assim, cara... rabinho entre as pernas, orelhinha pra baixo e só faz o que ela tá falando. E pra ajudar a piorar, você é imigrante, sabe? Lembre-se que você é imigrante. Você tem um visto e esse visto vai ser cancelado e você tem todas as chances de ser deportada. Então, mano, só faz o que a mulher tá falando, pelo amor de Cristo. Tenha pelo menos nessa hora tiquinho assim, nem que seja isso aqui de neurônio funcionando nesse seu cérebro e só faz o que ela tá falando, porque você não tá certa na história, muito pelo contrário, só fica quietinha. Fica quietinha e faz o que ela tá falando. A Francesca fala pra au pair, então eu vou ligar pra polícia. A au pair fala pra ela, então liga. Né, de acordo com a Francesca, ela fala que a polícia leva uns
15 minutos, mais ou menos, pra chegar na casa dela. Eu fiquei pensando, meu Deus, a polícia chegou muito rápido. Além da polícia ter chegado muito rápido, imagina a polícia chegar e aí você conta, tipo, ai, olha, é porque a au pair que tá trabalhando aqui em casa, tá tendo um caso com meu marido, eu tô expulsando ela não quer ir embora. Mas enfim, né, a Francesca continua contando que a polícia chega, ela explica ali pra polícia, enfim, e eles entram no quarto da au pair e falam pra ela, olha, você precisa arrumar essas coisas, você precisa sair. E mesmo assim, a au pair continua se negando a ir embora. Assim, gente, na minha cabeça, a única coisa que faz sentido é a au pair pensava, vou esperar esse homem voltar logo, porque ele pelo menos vai me defender. E a Francesca fala que depois de um tempinho... Aí sabe qual que é o plot? Ele volta pra casa e não defende. Eu não sei se foi isso que aconteceu. Porém, todavia, entretanto, é o que costuma acontecer, né? Que o homem é tão covarde que se ele chega na casa dele e ele vê que tem polícia lá, a esposa dele fazendo um barraco porque descobriu que a au pair era amante dele, ele ia chegar lá e ele ia falar, ai, não, ela é o amor da minha vida e eu sou príncipe encantado num cavalo branco e eu vim aqui, meu amor, te defender. Ela ainda se recusando ali a arrumar as coisas dela pra ela ir embora. O host dela, ele vê que tem um movimento estranho na rua porque ele estava na casa do sogro dele e era na mesma rua, então ele volta pra casa e ela falou que isso ela vai explicar no último vídeo. Mas, assim, na minha cabeça, nada vai justificar, tipo, uma traição assim. Porque vi algumas pessoas falando que, ai, nossa, como ela já sabia que o marido dela tinha, tipo, essa tendência. Calma que eu tenho que pôr meu óculos que eu não enxergo. Por isso, divas, não se coloquem na posição de ficar monitorando o macho. Não adianta. Pode ser celular de botão e o que for. Eles vão fazer se for pra trair. Gente, sim, porque homem acha que ele pode fazer tudo. E, infelizmente, enquanto a gente vive numa sociedade que o ser humano coloca o homem num pedestal, ele sempre vai achar que ele pode fazer tudo. E ainda pior, pra piorar a situação, os Jurandir se acham nesse direito mais ainda. Cada um com a sua consciência, cada um com seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, o direito de fazer o que você quiser, sabe? Se você quer sair de uma história sendo um mau caráter, aí, meu filho, é um problema seu, a consciência é sua, quem vai sair com esse título de mau caráter é você. Por exemplo, no caso dela, agora ela tá fazendo o exposed todinho da história, a foto dele saiu, tá todo mundo chamando ele de Jurandir. Então, assim, quem tá saindo com a consciência tranquila, limpa, de que fez tudo certo, de que, sabe, se esforçou pro relacionamento dar certo e tudo mais, foi a Francesca, a Rochemam. O resto tá saindo como o resto, porque é o que eles são. Atrair. Porque daí em 2024 ela descobriu que ele tinha várias conversas no Discord com várias outras mulheres, conversas de 3 anos, enfim, relacionamentos mesmo, por mais que fosse online, ele tem uma tendência a atrair. Você também não pode pôr a mão no fogo que ele não tava fazendo nada, tipo, toda vez que ele saía de casa ele poderia estar fazendo alguma coisa. Sim. É claramente mentiroso. Eu não acho que seja, tipo, culpa dela, ela ter perdoado ele e ele começar a se relacionar com a au pair. Primeiro porque ela acreditava que a au pair era uma boa pessoa, era uma pessoa que não faria isso com ela, porque ela tinha um bom relacionamento com a au pair. Segundo que, eu acho muito chato a gente culpar, tipo, uma mulher por ela ter sido traída porque ela perdoou. Tipo, pra mim a culpa é do caráter do cara. Por mais que realmente, gente, quem trai uma vez tem muitas tendências a fazer isso de novo, eu acho muito complicado a gente colocar o que a gente faria e a nossa vida como se fosse dessas pessoas, entendeu? Porque todo mundo tem uma realidade. Por mais que eu acho que, tipo assim, cara, não deveria ter perdoado em 2024, porque já era extremamente pesado. E muitas vezes as pessoas falam, tipo, porque eu tava protegendo minha família. E muitas mulheres acreditam verdadeiramente nisso, tá? Eu vou perdoar isso daqui que ele fez comigo pra proteger nossa família, pra meus filhos, sabe, nos verem casados e blá blá blá. Muitas vezes é tão melhor as crianças terem pais que estão bem, tipo, estão em bons termos, sabe? Mais separados do que pais que estão juntos e claramente um faz o outro sofrer. E no geral tudo isso é uma construção social, tá? Mas eu acredito muito que uma das medidas da... O que é inacreditável pra mim é se colocar nessa posição só pra ter um visto e morar nos Estados Unidos. Eu não vou dar minha opinião não, porque se eu for dar minha opinião, não quero levar um processinho, sabe? Então é melhor ficar quieta. A au pair de ter feito tudo isso, provavelmente foi o visto, tipo, né? Não dá pra gente dizer que foi ou não foi, mas ela tinha acabado de terminar com um cara que ela tava completamente apaixonada, que era o amigo da host mom, e ela provavelmente já tava com uma raiva da host mom também, porque a Francesca conta que ela meio que quis culpar a Francesca pelo final do relacionamento dela, como se a Francesca tivesse se metido no relacionamento dela e tudo acabou. E aí outro ponto, tipo, não tem como a gente dizer tudo é 100% verdade, tudo não é, tipo, a gente está dizendo que a Francesca está nos contando.
É tudo de acordo com a Francesca. Eu acho que é a dor dela, entendeu? Tipo, é o que ela passou. Não dá pra saber se ela era 100% super legal e blá blá blá, se ela realmente não falou nada para o ex-namorado da au pair. Mas nada, absolutamente nada, vai justificar o cara estar falando mal da esposa dele, mãe dos filhos dele, pra au pair, e eles estarem em um relacionamento. Tipo, nada vai justificar o que esse cara faz. Nada. Aí vamos lá, porque ainda não acabou, né? Como a gente sabe, ainda vai ter a parte que a au pair se pronuncia, mas eu acho que ainda não é esse vídeo. Calma, vamos ver. Tá, vamos lá. Aí, mais uma atualização. Sim, eu já estou pronta pra dormir, mas vamos lá. A Francesca postou 2 vídeos, a host mom, né? Postou já 2 vídeos falando sobre como foi ali o momento em que ela foi confrontar a au pair e o marido dela meio que ficou sabendo, né? A casa dele caiu. Ela fala sobre o momento em que ela começa a conversar com a au pair e ela pergunta pra ela, tipo, por que você fez isso, sabe? Você poderia ter falado comigo, qualquer situação, enfim. E aí a au pair fica meio que tipo, você não entenderia, você não acreditaria. E a au pair fala que ele que ficou dando em cima dela, ele que ficou indo atrás dela, perseguindo ela pela casa e tal. E assim, gente, você tá sendo assediada pelo seu patrão e a opção é ficar com ele, trocar mensagens com ele. É literalmente a pior opção. E a Francesca fala pra ela, você deveria ter falado comigo, eu acreditaria, eu sei que ele é assim. Há 1 ano antes, né, a Francesca já tinha pegado ele traindo ela, então ela fala que ela com certeza acreditaria. E assim, gente, não sei se é papo furado, se ele realmente ficava dando investidas, ela não dava de volta, até porque ela tava namorando, quando ela não tava mais namorando, ela aceitou as investidas. Não dá pra saber muito bem, né, mas enfim, a pior decisão de todas. E ainda querer dizer, tipo, porque você não me entenderia, você não acreditaria. Mesmo se, tipo assim, fosse a pior host mom, era uma péssima host family, por exemplo. E a au pair tá sendo, tipo, incomodada, né, pelo host dad, enfim, qualquer que seja o que esteja acontecendo. Cara, reporta a família. Uma vez, vou contar um caso pessoal aqui, que não é sobre assédio não, mas é sobre aquela situação onde a pessoa quer ser superior a você e você tem 2 escolhas, ou você reage ou você fica quieta. Por quê? Uma vez era verão, eu tava na minha última host family e eu tava do lado de fora com as crianças brincando, normal. E eles tinham uma mania de falar assim, tenha muito cuidado com as crianças. Ai, não deixem as crianças sozinhas e não sei o que. Só que era de uma forma extrema. Eu tava no jardim, na parte da frente da casa. A gente tinha brincado um pouquinho do lado de fora, no balanço que tinha na frente da casa. E eu tava subindo a rampa, né, que é a rampa de acesso dos carros, com as crianças. Atravessei o jardim, era um jardim pequeno pra pegar uma caixa que tava na porta da casa, e eu vi que o meu fofo tava vindo. Nisso que ele tava vindo, comecei a andar em direção a ele pra ir pra frente das crianças, e ele já começou a falar comigo assim, tipo, por que eles estão sozinhos? Por que eles estão sozinhos? Pega eles. Aí eu olhei aquilo e, tipo, me deu uma sensação de, nossa, que exagero, eles não estão sozinhos, eu tô aqui com eles, eu tô indo pra pegá-los, eles não estão sozinhos, eles não estão em uma situação de risco, a gente tá andando pra ir pra dentro da casa. Mas eu fiquei quieta. Aí nós entramos e ele começou a gritar comigo. Aí eu só esperei ele terminar de falar. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, da próxima vez que você gritar comigo, eu vou acionar a agência e inclusive o governo, porque homem nenhum e ninguém vai gritar comigo dessa forma. E aí me chamaram pra uma reunião. E eu falei, olha só, eu sou uma mulher de 28 anos, eu sei cuidar de criança, eles não estavam sozinhos, nós estávamos na rampa de acesso pra entrar na garagem, não tinha carro nenhum vindo, e quando eu vi que você estava vindo, inclusive eu já estava indo na direção deles, eu acelerei o meu passo pra ir na direção deles, pra tirar eles da rampa de acesso, porque eu sabia que você ia entrar com o carro. Então assim, não tinha motivo e justificativa nenhuma pra você falar comigo daquela forma, ou pra vocês tratarem essa situação de uma maneira extremamente exagerada. Pronto, ficaram quietinhos. Ai, estou vivendo numa casa onde meu host father tá me assediando. Vamos sentar, vamos conversar? Tá acontecendo isso, eu tenho provas do que tá acontecendo, a situação aconteceu assim, eu tenho provas do que tá acontecendo, ele tá me mandando essas e essas mensagens, eu tô arrumando minhas malas, eu vou entrar em contato com a agência, com o governo e vou sair daqui. Fim, acabou. Eu tenho bom relacionamento com a família ou não interessa. O que interessa é o meu bem-estar, cuidar do que eu tenho comigo mesma, é não permitir que outras pessoas ajam da maneira como elas querem agir com relação a mim. Isso não existe. Aí o cara começa a me assediar, eu vou dar mole pra ele, porque a esposa dele nunca vai me
me entender. Foda-se que ela nunca vai me entender. Eu não tô nem aí se ela vai me entender ou não. Ele está fazendo algo que é errado e que eu considero errado. Então, se ele está fazendo algo que eu considero errado, vamos sentar, vamos conversar. A esposa dele não vai me entender, mas a minha LCC, que é a minha diretora de área, tem que me entender. Vou mandar uma mensagem pra ela. Vou entrar em contato com o governo, porque eu estou me sentindo assediada e eu não vou deixar que essa situação aconteça. Sabe, pra agência, pede pra trocar de casa. Não sei, qualquer que seja o cenário, pra mim, essa é a pior escolha, você ficar com esse cara. Então, não sei até onde eu acredito nisso. Eu acredito que realmente ele dava em cima dela desde o início. Ele ficava provavelmente indo atrás dela, porque ele tem cara de ser esse tipo de cara. Até porque as coisas que ele fez antes, né, mostram muito bem o caráter duvidoso dele. Mas a Francesca fala também que provavelmente ele falou muita coisa pra au pair. Tipo, nas poucas mensagens que ela leu, ela conseguiu ler 48 horas de mensagem, né? Porque eles tinham aquele chat que apaga sozinho do WhatsApp. E no pouco tempo que ela conseguiu ler de conversa deles, tinha várias coisas dele falando horrores da esposa dele, da host mom, né? Então, imagino que ele não falou antes, quando ele estava tentando conquistar a au pair, que ela era a pior mãe do mundo, que ela era abusiva, que ela era uma péssima esposa. A Francesca fala até que ele, tipo, mentia, que ela que tava tendo um caso com outra pessoa. Sei lá, gente, juro, não consigo entender o que se passava na cabeça dessa au pair. E aí a Francesca fala que ela conseguiu as body cameras, sabe? Tipo, que policial usa uma câmerazinha no uniforme. Nossa. E grava tudo que tá acontecendo. Ela falou que, tipo, tem como você pedir. Então, é meio que um registro público, sabe? Então, tem como você conseguir. E ela falou que ela pegou essas câmeras. E ela até coloca no final um pouquinho, assim, do vídeo. Porque a gente também ficou sabendo que ela ligou para a polícia porque a au pair se recusava a sair da casa. Tem um ponto que eu acho que, tipo, não é tão legal dessa situação. Por mais que a gente pense, tipo, cara, uma mulher que foi traída, que foi enganada pelo marido, por uma pessoa que ela confiava, que era a au pair, que confiava até os filhos dela. Então, obviamente, tava com raiva. E a Francesca pega o celular dela. E aí a au pair fala que ela não vai arrumar as coisas dela até ela devolver o celular. E, tipo, dá pra entender, uma menina, 27 anos é jovem, mas também não é um adolescente. É em um país que não é o dela, então dá pra entender porque ela queria tanto o celular. Mas ao mesmo tempo, eu juro que eu acho errado. Eu olho e eu fico, tipo, cara, deve ser desesperador, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Mas eu acho que tem o negócio da vergonha na cara. Independente da Francesca estar errada ou não. Eu acho que, tipo, tem o negócio da vergonha na cara de eu vou arrumar minhas coisas, eu vou vazar daqui, pelo amor de Deus. Sim. Enfim, a Francesca conta que o diretor da agência de au pair demorou muito pra chegar. Então, os policiais que meio que ficaram falando, tipo, você tem que sair, né, pra au pair. E aí, ela fala do momento em que o host dad, que estava na casa ali na frente, na casa dos pais dela com as crianças, ele fica mandando mensagem pra ela, já posso voltar, vem ficar com as crianças e blá blá blá, porque ele falou que ele tinha uma consulta. Então, ela fala que a hora que o marido dela ex-marido, né, sai da casa dos pais dela e ele vê que tem viaturas ali na frente, porque ele só atravessar a rua, ele chega todo confuso na casa fazendo a egípcia. Vê todo aquele caos lá, au pair sendo despejada e blá blá blá. E ele fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, insonso. E aí ela fala que o policial mesmo fala pra ele, olha, agora é hora de você ser homem, assume aí o que você fez, né? E aí ele assume, porque ele vê que, tipo assim, ele não tem muito o que fazer. Eu fico imaginando, gente, você foi traída, aí você monta todo o plano, você pega os traidores e ainda chama a polícia, tipo, muito caótico. Aí o host dad assume que ele realmente estava tendo um caso com a au pair. E aí ela arruma todas as coisas e tal. E aí, uma hora depois de todo esse rolo, que o diretor da agência de au pair chega e ele leva ela embora. E ela fala que tinha uma policial mulher. E essa policial mulher foi, tipo, muito acolhedora com a Francesca e tal. E quando ele chegou na casa, eles não deixaram ele ter contato com a au pair. Eles mandaram ele, tipo, subir. Porque era isso Ai, que bom. Nossa, que bom. Menos mal, que a né? Francesca não queria, né? Desde o início. Não queria que ela ficasse com o celular au pair pra ela não chamar o host dad pra proteger ela, pra salvar ela. Uma coisa que a Francesca fala é que ele colaborou bastante, assim, no divórcio. Então, um divórcio que saiu rápido, tipo, saiu agora, porque... Lógico que ele não tinha o que fazer. Ele não tinha outra opção. Ou ele colaborava, ou ele colaborava. Enfim, cara, você não tem nem o que questionar. Você não tem nem o que questionar. É só você ficar quietinho e assinar essa porra desse papel logo. Isso tudo, gente, fazem, tipo, 4 meses. É super recente. Então ela falou que ainda tem muita coisa acontecendo e ela quer contar tudo até agora. Que o divórcio foi finalmente finalizado, mas como foi toda a situação e tal. Ela fala que, tipo, ainda foi muito caótico, várias situações, e que ela ainda vai contar, tipo, com detalhes, como foi
que ela, tipo, voltou a ter contato com ele, porque ela precisa ter contato com ele, ele é pai dos filhos dela. Então, pra quem está achando ruim que a história não acabou, ainda vai ter mais coisa, e ela fala que é muito mais coisa. Aliás, se eles estão juntos ou não agora, na minha opinião, eu acho que eles estão. Mas enfim, pra quem quiser continuar acompanhando o caso, eu vou continuar traduzindo, tá? Não é uma história minha, então eu dependo da pessoa que está postando, que no caso é a Francesca, terminar de postar a história pra eu poder finalizar ela. E eu dependo de você pra você contar, resumir tudo que tá acontecendo pra eu poder trazer no meu canal, pra eu poder mostrar pra... E aí vira um looping eterno, né? Ela falou um mês. Isso daí é uma parte da câmera que o policial tava usando, né? Que ele tá perguntando pra au pair, tipo, quanto tempo você tem um caso com ele e tal? E ela responde um mês. Um detalhe, nas transcrições de mensagens, lembra que a Francesca postou o print? Eu traduzi o print, tem um vídeo aqui. Ele tava falando pra au pair, tipo, eu quero me casar com você o quanto antes. E ele tava, tipo, fazendo o planozinho dele lá junto com a au pair, né? Pra ele fazer a Francesca pedir o divórcio, tipo... E não acabou por aí, tá bom? Se você achou que acabou, não acabou. Fui até buscar o quê? Uma pipoquinha. Vou buscar uma pipoquinha, porque esse entretenimento tá. E se eu fosse você, eu também iria buscar uma pipoquinha. Mas enfim, não acabou. Vamos continuar com essa treta aí. Mais atualizações. Então vai, Amandinha, fala com a gente. Que se envolveu com o host daddy, a Au Pair Affair. A Francesca, que era host mom, né, ela postou vários vídeos de partes da body cam, que era a câmera que os policiais estavam usando no dia que ela expulsou a Au Pair de casa. Aqui quem tá falando é policial. Nesse primeiro momento, era a policial, porque a Francesca conta que tinha uma policial mulher que ajudou muito ela nesse momento, e a policial tá perguntando pra au pair, né, qual é a senha do celular dela, a senha de trabalho, do celular de trabalho dela, porque o host parents, né, o pessoal da família tinha dado um celular pra au pair quando ela foi trabalhar lá, e ela fala que o gerente da empresa de au pair estava indo pra lá, pra ela ir embora junto com ele. Então, depois a policial pergunta de onde ela vem, e ela confirma que é do Brasil. E aqui quem tá falando é a Francesca. Aí a Francesca tá falando, né, tipo, ela tá chorando enquanto a au pair tá empacotando as coisas lá. E ela fala que esse é o tipo de coisa, tipo, muito ruim que você escuta nos filmes. Aqui é a Francesca. Não, sabe o que é pior? Pior é que em casos de traição assim, onde o marido trai a esposa, não em geral, mas na grande maioria das vezes, a esposa que se culpa por esse sentimento de que ela que fez tudo errado, sabe? De que ela não foi uma boa esposa, de que ela não foi uma boa mãe, de que ela não soube cuidar da casa bem o suficiente pra manter o relacionamento dela, quando na verdade o único culpado da história é o marido, que é ele que foi um mau caráter e que foi atrás de outro rabo de saia. E aí, nesse vídeo, a Francesca tá conversando com a policial e ela tá falando que ela deveria ter deixado ele quando ela encontrou as mensagens no ano passado, no caso de 2024, né? Ela tava muito mal, gente, dá pra ver que ela tava chorando, enfim. Aí a Francesca postou também outra parte contando como foi o relacionamento com ele logo depois que a au pair foi levada pela agência, né? E ela se mudou pra casa dos pais dela, que era a casa na frente da dela. Eles moravam, tipo, um na frente do outro, na mesma rua. E aí a Francesca e as crianças foram pra casa dos pais dela e o host dad, o marido, né, ficou na casa deles mesmo. E ela fala que, tipo, passou 3 dias e ele não mandou nenhuma mensagem, ele não mandou mensagem nem perguntando sobre as crianças, enfim, ela falou que ela tinha que conversar com ele sobre isso, porque ela já tinha decidido que ela queria o divórcio, iniciativa de atravessar a rua e ir conversar com ele. Aí ela pergunta pra ele por que ele fez isso, né, o que tava acontecendo de errado, enfim, os questionamentos que eu acho que todo mundo teria. E ela fala que ela tava muito calma nesse momento, ela tava, tipo, bem melhor já.
Só que ela ainda tava sofrendo, óbvio. Ela fala que, a hora que eles começaram a conversar, ele falou que a au pair não estava falando com ele, que eles não estavam juntos, que ele nem sabia se ele queria ficar junto com a au pair, e meio que dá a entender que ele queria, tipo, E a tentar au de pair novo presa com no a porão. Francesca. Tipo Ai, assim, meu véi, Deus. a coragem, ela é muito grande. E aí, tipo, a Francesca fala que ele meio que deixou na mão da Francesca. Tipo, você decide se a gente vai tentar de novo, se a gente vai tentar melhorar e blá blá blá. Gente, é porque ele se acha numa posição confortável, do tipo, existem duas mulheres brigando por mim, então, pra mim tá tudo certo, sabe? Tipo, tem a mãe dos meus filhos, a mulher por quem eu fui casado, sei lá quantos anos, e uma novinha que também tá me querendo, então eu vou apostar em qualquer uma das duas. A que me quiser, eu que saio no lucro, sabe? Ou se você quer realmente se divorciar. E a Francesca disse que quando ela mostra pra ele que ela realmente quer se divorciar, que realmente acabou, ele fala que ele realmente não amava mais ela. Tipo, a Francesca. Lógico que é mais fácil, né? Ele fala que ele não a ama quando ela fala que não quer mais. Porque eu tenho certeza que se ela tivesse falado que estaria disposta a tentar novamente, ele ia falar que sim. Safado, mano. Ela fala que uma coisa que ele falava muito era, tipo, não sei. Tudo que ela perguntava pra ele era tipo, não sei porque eu fiz isso. Não sei porque eu me envolvi com a au pair. Blá blá blá, sabe? Tipo, o papo furado dele. E ela disse que ele também não pensou no bem-estar das crianças, porque fazia 1 ano e meio que essa au pair tava lá. As crianças, tipo, estavam apegadas, tem um de 5 anos, que entendia as coisas, sabe? E ele nem pensou no que poderia acontecer. E ela diz que depois disso ele começa a dizer que ele é um bom pai pras crianças, que ele quer ver eles e enfim, que ele tava dando um tempo pra Francesca antes de ir atrás pra falar as coisas sobre as crianças. E ela diz que depois, uma semana depois que ela descobriu tudo, né, que a polícia foi lá, enfim, ela pediu pelo divórcio já, ela entrou, né, legalmente pedindo divórcio, ela só tava procurando um bom advogado e ele cooperou, assim, com o divórcio. Ela fala também que quando ela foi deixar as crianças pra ficar com ele um pouco, ela acabou descobrindo que ele estava, assim, vendo a au pair, que ele tava mantendo a au pair em um hotel, tipo, em um hotel bom, assim, tipo, pra mostrar pra au pair que ele tinha grana, sabe? E ele tava mentindo de novo, esse homem, ele é mitomaníaco. E é aí que vai vir a história de como as coisas da au pair voltaram lá pra casa. Eu tenho certeza que esse homem levou essa au pair de volta pra lá. Eu tenho certeza. E ela questiona ele também, a Francesca, porque ela fala que em algumas das mensagens que ela viu, né, dele com a au pair, eles estavam falando sobre ele se mudar pro Brasil com a au pair, sabe? Tipo, isso Vai tudo sim. 1 mês e meio. Claro que ele vai. tava Já nesse tá aqui caso já. com a au pair. E ele já tava planejando casar com ela, ir pro Brasil com ela, enfim. E sabe o que eu penso? Que é bem provável que isso aconteça. Porque se vocês forem parar pra pensar, quantos casais que eram amantes e hoje vivem um relacionamento tranquilo, têm uma casa, são felizes e tudo mais, é muito provável. As chances disso dar certo são muito grandes. Deles serem felizes, deles terem um relacionamento pleno e duradouro. É muito provável que isso aconteça. E eu não consigo entender o porquê, sabe? Mas existem. Então, pode ser que aconteça. Mas, de novo, deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa história toda. E vamos lá que ainda não acabou, tá? Updates do caso Au Pair Affair, a au pair brasileira que engravidou do host daddy da casa que ela trabalhava. Finalmente, nós temos informações de como foi o desfecho dessa história. A Francesca postou no perfil dela, finalmente explicando sobre a gravidez da au pair. E também, ela contou um pouco sobre a viagem pra Flórida que ela fez. Em um outro vídeo, eu já tinha citado que ela já tinha contado que ela e o ex-marido, na época era marido dela, o host dad, tinham feito planos pra levar as crianças pra Disney, pra eles irem na praia, enfim, eles iam pra Flórida. Acabou que ela já tinha comprado as passagens, ela já tinha reservado o hotel, mas como eles tinham se separado e ele com certeza não ia, ela cancelou ligou cancelando a passagem dele e os pais dela ajudaram ela a ficar 2 semanas na Flórida, que era o plano, tipo, a ir na Disney, enfim. Mas mesmo assim, ela foi sozinha com as 2 crianças. Ela fala que nesse tempo que ela tava viajando pra Flórida, ela tava em contato com a advogada dela. Eles estavam acertando todas as coisas do divórcio, né? A advogada dela disse que ela poderia ficar com a casa, que ele tinha cedido a casa 100% pra ela morar, que ela ia morar com as crianças, enfim, eles só estavam organizando algumas coisas. E nesse tempo, ela não sabia mais. O host dad tinha ido conversar com a advogada dela e tinha contado a bomba de que a au pair estava grávida dele. Ela também contou que antes dela ir pra Flórida, tava tendo todo ainda o rolê da au pair, porque foi em fevereiro, ela foi pra Flórida em março. Ela expulsou a au pair da casa dela no dia 24 de janeiro, se não me engano. E aí, no início de fevereiro, a au pair passou uns dias na casa dos donos da agência, que
que levaram ela para os Estados Unidos, né, a agência de au pair, e aí eles compraram uma passagem para ela vir pro Brasil. Realmente ele já tinha traído a Francesca com ela. Em outro vídeo ela já tinha contado também que ela foi percebendo que ele saía sempre à noite e tal, porque eles estavam morando na frente da casa do outro, porque ela tava morando com os pais dela, e ele tava morando na casa que era dele. Enfim, acabou que ela voltou da viagem da Flórida com as crianças. Ela foi até a advogada dela pra elas decidirem, assim, como ia ser o divórcio, sabe? Pra ela poder assinar os papéis e ver como tinha ficado o acordo final. E ela fala que nesse dia a mãe dela falou assim pra ela: eu quero ir com você, eu não quero que você vá sozinha. Ela falou: não, mas tá tranquila, a gente já resolveu várias coisas, é só assinar mesmo, e enfim. E aí a mãe dela falou: não, eu vou com você. E aí a mãe dela foi com ela, e a hora que elas chegaram lá, a advogada falou: olha, o Rosted, seu ex-marido, veio aqui, ele me contou várias coisas e contou que a au pair está grávida e que provavelmente o bebê vai nascer em novembro. Será então que a vovó já sabia que a menina tava grávida? Em novembro desse ano, então provavelmente ela engravidou em fevereiro. Ou seja, logo depois que a au pair saiu da casa dela, ela já foi pro hotel e ela já engravidou. E, gente, o cara ainda mentindo que ele não estava com ela. E ele continua mentindo. Ela falou que, mesmo quando eles estavam negociando as coisas do divórcio e tal, ele continuava mentindo e falando que ele não tava com a au pair. Mano, o cara é viciado em mentir, sabe? E aí, quando ela descobriu que a au pair tava grávida, ela ficou muito mal, muito abalada, né? Tinha pouco tempo que ela tinha descoberto tudo. Eles estavam juntos há 9 anos, ele é o pai dos filhos dela. E, enfim, obviamente, dá pra entender 100%, né? Porque ela tinha ficado abalada. E aí, ela só pediu pra colocar mais uma cláusula no contrato deles, do divórcio, que as crianças não poderiam ficar perto da au pair nos próximos 3 anos. Ele não aceitou os 3 anos, eles ficaram negociando, ele queria, tipo, 3 ou 6 meses. E aí, eles 6 meses? Ah, moço, me poupe. chegaram à conclusão de 1 ano. Então, de abril de 2026 a abril de 2027, as crianças não podem ter contato com a au pair. E você acha que não vai ter? Tá bom. Senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Que provavelmente é a madrasta dela, mesmo ele mentindo que a au pair só está morando na casa dele porque ela tá grávida. Óbvio que eles estão juntos! Tipo assim, a au pair, gente, ela tinha já a passagem pra ela voltar pro Brasil, e mesmo assim ela decidiu ficar nos Estados Unidos, ir pra um hotel pra ficar com o Rosted. Tipo, com certeza foi planejado. E ela tem, acho que 26 ou 27 anos, a au pair, e ele tem 45. E a Francesca disse que uma das coisas que fez ela criar o perfil dela aqui no TikTok e começar a postar sobre isso, além da recuperação, porque ela tá se recuperando, né, desse trauma que ela sofreu, ela também queria, tipo, expor o que aconteceu com ela, porque muitos ainda ficavam falando como se ela fosse ruim e tal. Eu achei coisa boa as crianças não poderiam ficar perto da au pair, porque esse homem, ele vai ter que dançar, ele vai ter que ralar muito pra ele conseguir lidar com o relacionamento dele com a au pair, com a nova gravidez e ainda cuidar dos 2 filhos. Porque ela disse que eles chegaram num acordo com as crianças, que ele pode pegar as crianças, acho que toda quinta e a cada 2 semanas no final de semana. E é claro, obviamente, como eu já disse, a au pair está morando com ele. Aparentemente eles estão sim juntos e ela está grávida dele. Meu Deus. Aí vamos que continua a história que não acaba nunca esse relato, não. Vai, vamos lá. Agora a au pair se pronunciou. Veio trazer o point of view dela e a gente vai ver qual que é o point of view da gata. Vai. Sabe, a fofoca gringa se pronunciou. Ela fez um vídeo, ela abriu o perfil dela de novo e ela fez um vídeo esclarecendo algumas coisas. Mas eu vou dar minha opinião também enquanto eu conto o que ela falou. Eu quero dar meu ponto de vista sobre essa situação porque analisando superficialmente, óbvio, porque como eu não conheço, eu nunca conversei diretamente com ela e, enfim, não tem como eu falar com a maior certeza do mundo. Mas ela começa o vídeo falando que ela cansou de ficar calada. Aliás, ela escreve isso na legenda. Na legenda ela coloca: cansei de ficar calada, eu vou trazer prints e provas de que muitas coisas que ela falou não são verdades. A Francesca, no caso, ela fala também que ela nunca foi tratada como família. E ela fala que foram 5 meses que ela ficou isolada e que agora ela vai começar a falar. E assim, gente, sobre essa legenda dela, eu acho que as coisas que ela foi acusada são coisas muito sérias, entendeu? E ou é sim ou é não. Porque eu acho que muito da história do Au Pair Affair, né, que a Francesca contou o que aconteceu com ela, eu acho que muito tem, obviamente, 2 lados. Com certeza, a Francesca, ela pode sentir que ela estava, tipo, tratando super bem a au pair, enfim, da mesma forma que a au pair não se sentia parte da família.
Mas, tipo, isso eu acho que também é muito de pontos de vista e também de culturas. Quando acabar esse vídeo da Amandinha, eu vou colocar o pronunciamento dela. Mas o que eu acho é que nada disso justifica a traição. Esse é o ponto. Porque a Francesca, ela foi muito coerente com tudo que ela falou, desde o começo. Acho que a única coisa que eu não concordei, mas é uma opinião minha, foi com o fato dela não ter dado remédio pra criança. E aí eu acho que naquele ponto ela foi negligente. Porém, nada do que aconteceu justifica o fato deles terem traído, sabe? Dela ter sido a amante do cara e ele ter dado em cima dela. Tudo o que aconteceu, eu vi o vídeo da au pair, eu vou trazer o vídeo da au pair aqui, mas assim, nada do que ela disse naquele vídeo é uma justificativa pro que aconteceu. Nada. Nada. Mas vamos continuar. Com certeza é muito diferente uma família no Brasil e uma família nos Estados Unidos. Então eu acho que esse não é o ponto e não é o que as pessoas querem saber. Porque com certeza ela tem a história dela, as coisas que ela viveu lá dentro. Sim. Só que o vídeo todo da au pair, ela está falando que ela precisa esclarecer algumas coisas que as pessoas inventaram sobre ela, que as pessoas estão comentando sobre ela. Ela comenta sobre um ex-noivo dela, pelo que eu entendi, ela já teve um noivo que não é a mesma pessoa que ela namorou, tá? Ela começou a namorar outra pessoa. Que era o amigo da Francesca, vocês lembram? Então, existem 2 ex que, tipo, foram introduzidos nessa história, né? Esse noivo dela, que pelo que eu entendi, ela ficou junto um bom tempo, e teve o ex-namorado, que era o amigo da Francesca. E ela coloca print de um comentário desse ex-noivo dela, que disse que ela tinha, tipo, quase acabado com a vida dele, e que, enfim, graças a Deus foi um livramento. Ela saiu. Ela fala sobre isso, que não tem nada a ver com a história que a Francesca trouxe, não é sobre esse ex-noivo, não é nada sobre isso, entendeu? Ela fala que ela já foi quando ela era criança, e uma vez quando ela era adulta, e quando ela já era adulta, enfim, isso aconteceu, e ela dá a entender que foi por esse noivo, ela fala que ela foi no hospital e que ela fez, tipo, todos os exames e pode provar que isso aconteceu. O meu ponto não é sobre isso. Em momento nenhum eu acho que a Francesca abordou isso. E o que as pessoas estão, na real, falando sobre ela e fazendo vídeo sobre ela, a não ser as pessoas que estão fazendo, tipo assim, pra biscoitar fingindo que conhece ela, ou tipo assim, nossa, eu sou do mesmo estado que ela, e eu, tipo, já vi ela uma vez, tipo. Não é sobre isso, entendeu? Eu acho que as acusações da Francesca são muito sérias. Tipo, ela se envolveu com o marido, um homem casado, sabe? O host dad da família que ela tava trabalhando. E ela ainda fala no vídeo dela, a au pair, que a mãe dela falou pra ela muitas vezes pra ela não gravar, pra ela não se pronunciar, pra ela não falar o lado dela, porque um dia as crianças iam assistir. Cara, essa parte do pronunciamento dela, de novo, eu vou colocar o pronunciamento dela pra vocês verem, mas essa parte do pronunciamento dela me pegou muito. Porque ela fala assim, ai, que a minha mãe pediu pra eu não fazer esse vídeo porque isso vai atingir as crianças no futuro. Mana, você atingiu as crianças no momento em que você decidiu dar trela pro seu host dad. Um vídeo no TikTok no futuro não vai ser nada comparado a eles saberem que você cuidava deles e agora você tem um filho do pai deles, enquanto o pai deles era casado com a mãe deles. Agora eles não vão entender mesmo, mas o seu videozinho no TikTok vai ser só uma pontinha do iceberg inteiro que já aconteceu e que você em momento algum se preocupou. Não é sobre o vídeo do TikTok que você tem que se preocupar. Pensar sobre um videozinho do TikTok não é nada. Mas vamos lá. E tal, se eu realmente tivesse ficado com um homem casado e a mulher dele descobriu, e só vai piorando, né? E eu trabalhava pra essa mulher também, eu morava embaixo do teto dessa mulher. Eu ia ter vergonha, no mínimo, de me pronunciar. Então, pra mim, faz total sentido, tipo, bloquear o perfil e seguir a vida. E a segunda coisa que eu pensei com isso foi que a au pair fala isso, né, que ela não fez por causa das crianças e blá blá blá, tipo, só se ela realmente é madrasta das crianças e ela realmente está com ele agora. Se você é acusada de todas essas coisas, que você se envolveu como casado dentro da casa dele, onde ele estava com a esposa e os filhos morando, a primeira coisa que eu imagino que você vai falar que é mentira é que isso tudo é mentira, entendeu? Ai, nossa, é uma acusação absurda. E, tipo, não existe justificativa. Óbvio que ele é o mais errado, gente. Em momento nenhum eu vou dizer pra vocês, a au pair é mais errada do que o host dad, porque ele é o mais errado. Ele já tinha mostrado o caráter horrível que ele tem. Quando a Francesca fala, né, que descobriu que ele trocava mensagens com outras mulheres no Discord, que ele tinha relacionamento online com outras mulheres, enfim. Porque eu acho que passar por uma coisa ruim, todo mundo já passou por situações bem pesadas assim. Se você é mulher, você já passou por algum tipo de situação de abuso. E eu não acho que
tire as coisas ruins que você já fez. Tipo, uma coisa não anula a outra, entendeu? A outra pessoa pode estar errada, mas você também está errado e você também fez coisas erradas. Eu acho interessante ter uma visão de dois lados, porque eu acredito que toda história tenha dois lados, mas às vezes um dos lados está errado, apesar de já ter passado por coisas ruins. Uma coisa não anula a outra, e ao mesmo tempo que uma coisa não anula a outra, uma coisa não justifica a outra. Como ela disse, o fato dela ter sofrido um abuso, isso não justifica o fato dela ter aceitado se envolver com o host father, sabe? Uma coisa não tem correlação com a outra. Não invalida os sentimentos dela, muito pelo contrário. É uma situação difícil, porém, todavia, entretanto, não tem correlação uma coisa com a outra. Ela disse que ela ainda vai fazer vídeos contando mais o que aconteceu. Ela menciona ali rapidamente que... Lembra que a Francesca conta que ela não gostava de sair com o carro, que o namorado da au pair, ex-namorado, né, que era o amigo da Francesca, sempre estava buscando ela, e que eles terminaram porque ela, tipo, meio que não desenvolvia no relacionamento, entendeu? Enfim. E ela fala que ela não dirigia o carro da família e tal, porque ela tinha trauma, porque o tio dela faleceu de acidente de carro, e que uma das amigas dela, que ela conheceu no intercâmbio, também sofreu um acidente de carro. E que ela acabou ficando com trauma, enfim, é por isso que ela não gostava de pegar o carro, mas às vezes ela pegava... E, de novo, eu digo, tipo, muito triste, sabe? É algo ruim que aconteceu... Mas não é sobre isso. Na minha opinião, explica algo que nem é relevante, sabe? Exato. Porque eu acho que nessa história toda, pra mim, eu já tinha até esquecido dessa história com esse ex-namorado. E eu entendo a pessoa querer, tipo, limpar a sua imagem, se justificar, porque agia de tal forma e tal, mas é o que eu estou querendo dizer, tipo... Eu acho que tem coisas mais importantes a serem abordadas. No final do vídeo da au pair, ela fala que ela ainda vai falar mais sobre, ela vai contar o que aconteceu. Porque nesse primeiro vídeo ela não fala nada. Na minha opinião, se realmente tudo isso é verdade, tá? E fontes próximas me disseram que é verdade tudo que aconteceu. Você não ser bem tratada ou qualquer coisa que seja não justifica ficar com um homem casado. Exato. Ela fazer um grande mousse disso, tipo, a au pair fazer um grande mousse disso, querer fazer vários vídeos, postando, tipo, não postar logo tudo seguido o pronunciamento dela, não é legal. Porque assim, como que, tipo, alguém... É aquela coisa, tipo, já que você vai dar a cara pra bater, então dá a cara pra bater de verdade. Seja mulher e assuma, gente. Sim, tudo isso que aconteceu é verdade. Eu fiquei com um homem casado, ele era o father da família, e eu fui lá e fiquei com ele. Bibibi, bobobobobo. Seja mulher e dá tapa cara, filha. Não fica tentando arrumar justificativazinha, não, pra tentar justificar o seu erro, porque o seu erro é injustificável. Não tem nada que você fale que vai justificar o que vocês dois fizeram. É simples. Te acusa de todas essas coisas, você vai se pronunciar e limpar o seu nome, cansou de ficar calada. E aí você vai fazendo isso por partes. A mesma coisa que a Francesca fez. A Francesca fez, tipo, pra ela monetizar. Só que faz sentido a Francesca fazer isso pra monetizar, entendeu? Agora ela é uma mãe solteira, ela começou a gravar vídeos e, óbvio, é interessante pra ela reter essa atenção. E não foi ela a culpada, entendeu? Não foi ela que fez. Então ela não tava limpando o nome dela, nem se definindo. Ela tava contando a história dela. Agora, eu acho que se a au pair for fazer isso, tipo, postar vários vídeos se pronunciando e contando os trechos da história e tal, porque faz 2 horas, 3 horas que ela postou o primeiro pronunciamento. Assim, eu penso por mim. Se alguém falar uma mentira sobre mim, eu quero desmentir o mais rápido possível. Exato. Entendeu? Então, não sei, gente. Tipo, eu achei o vídeo muito superficial. Ela é uma garota muito bonita, a au pair. E ela realmente nem parece ter 27 anos, ela parece ser mais jovem. E ela... Se realmente tudo isso for verdade, é tipo... Pensa no Jurandir que ela arrumou. Cansei de ficar calada. Vou trazer todas as provas que forem necessárias. Eu nunca fui tratada como parte da família, apesar do que querem fazer parecer. Foram 5 meses de isolamento e muitas coisas acontecendo em silêncio. Agora eu vou contar a minha verdade. Oi, gente, eu sou a au pair que tá todo mundo falando e criando vídeo sobre. Mas eu vim aqui pra esclarecer algumas coisas que estão sendo contadas fora de contexto. E, primeiramente, esclarecer algumas mentiras que estão sendo contadas sobre mim. Primeiro, estão falando que eu tenho um passado sombrio ou coisas do tipo. Eu vou começar falando do mais recente que eu descobri, que meu ex-noivo fez um comentário falando que eu tentei destruir a vida dele. A minha mãe ficou chata. O maior livramento da minha vida foi ter terminado com a au pair do caso. Ela tentou acabar com a minha vida.
Ué, mas não foi você que mandou pra mãe dela que ela era um peso enquanto ela estava no hospital depois de tentar se porque você a deixou doente após diversos erros e vícios da sua parte? E ainda acha de bom tom ficar curtindo vídeos e stories da própria irmã? KKKKK, vulgo eu. Chateado e foi mandar uma mensagem pra ele, então ele começou a falar que as pessoas aqui do estado onde eu moro falaram que eu disse que ele me... e que por isso eu tentei me... O que é curioso, porque ninguém sabia quem era ele. E eu contei pra uma única pessoa que eu já fui... Pra uma única menina, e não falei por quem foi. Porque ela me contou sobre um episódio que aconteceu com ela. E eu me senti à vontade de compartilhar um episódio que aconteceu comigo. Eu realmente já fui, uma vez quando eu era criança e uma vez quando eu já era adulta. Quando eu já era adulta, eu cheguei a ir ao hospital. Fiz exames e as pessoas têm todo o relatório de quem foi, o endereço da pessoa, o nome completo. O que muito me choca ele falar sobre isso, porque tem um caso na família dele sobre isso, que aconteceu enquanto ele estava presente e ele era uma criança bem pequena. Eu jamais inventaria algo do tipo sobre alguém, porque eu já passei por isso, eu sei a dor que é. E eu jamais usaria de uma pauta dessa, por mais que eu estivesse com muita raiva de alguém. E olha que eu sou uma pessoa que quando eu tô com raiva, eu fico cega e eu faço coisas inimagináveis. Mas eu não brincaria com isso. Jamais. Nunca na minha vida. Juro, mas coincidiu. Vou ter que ver um vídeo, acho que o nosso. Por favor, eu acabei de desabafar sobre um... E você tá me enviando foto do... Desculpa, não mando mais. Não é isso, só não é um momento. Aí, apagar conversa, desbloquear. Foi dessa forma doce que o meu ex-noivo reagiu quando falei que havia passado por isso enviando fotos íntimas. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Também falaram que na minha adolescência eu era ainda pior, que se vocês conhecessem Au Pair desde a adolescência, vocês assustariam muito mais. KKKKKKK. Conta! As pessoas ficaram chocadas com as coisas que eu fiz na minha adolescência. O que é curioso, porque quando eu completei 13 anos, eu vivia em prol de ajudar minha mãe com as minhas irmãs, porque não tinha ninguém pra ficar com as minhas irmãs mais novas, enquanto a minha mãe precisava se ausentar aos finais de semana. E quando ela fazia essas viagens, ela me autorizava a chamar os meus amigos pra ficarem em casa comigo. E minha vida era isso, eu vivia em prol dos meus amigos e de ajudar minha mãe. O que é curioso, porque na minha adolescência, eu não bebia, eu não fumava. Eu comecei a fazer essas coisas quando eu entrei na faculdade. Logo assim, na verdade, que eu me formei. Que meus amigos começaram a ir pra minha casa com mais frequência. E o que eu fazia? Eu era uma pessoa com muito senso de justiça. Então, se a pessoa fizesse alguma coisa pra mim, eu era uma pessoa que me vingaria. Assim como eu fiz nessa situação, porque eu não sou uma pessoa ruim intencionalmente, sem motivo. Acontece que hoje eu sou uma pessoa mais quieta. Antigamente eu era uma pessoa explosiva, então as pessoas não mexiam tanto comigo. Hoje todo mundo acha que eu sou tonta. Hoje eu sou uma pessoa que observa mais e que fica quieta. Inclusive, eu sempre fui a pessoa no meu intercâmbio que não gostava de me envolver em picuinhas dos outros. O que eu mais falava nesses últimos meses que eu tava com as meninas é: gente, vocês têm que aprender a ser que nem eu. Foda-se. Porque as meninas vivem Nossa, Mona, mas você ligou um foda-se num nível assim hardcore. Que ela fez isso. Ai, porque ela fez isso. E coisas tão banais. Por isso eu vivia na minha. Tanto muito me surpreende o que as meninas estavam falando sobre mim, porque no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu vivi em função de resolver todas as minhas documentações. Aí no segundo mês eu conheci uma menina que já tava no último mês de intercâmbio dela. Então, ela já tava pra ir embora. No meu terceiro mês de intercâmbio eu conheci uma menina, que aí nós ficamos muito próximas. E lá depois o meu tio faleceu. O meu tio, que eu cresci com ele como se fosse o meu irmão mais velho, ele que me ensinou a dirigir, só que ele faleceu num acidente de moto. Nessa mesma semana eu descobri que essa minha amiga sofreu um acidente de carro, o carro dela deu PT, e que ela decidiu que ia sair do intercâmbio. Então, daí veio o meu medo de não dirigir no intercâmbio. Eu fiquei apavorada, porque foi o meu tio que me ensinou a dirigir, ele faleceu num acidente de moto, e nesse mesmo período a minha amiga sofreu um acidente de carro, o carro dela deu PT, e que ela decidiu que ia sair do intercâmbio. Então, daí veio o meu medo de não dirigir no intercâmbio. Eu fiquei apavorada, porque foi o meu tio que me ensinou a dirigir, ele faleceu num acidente de moto, e nesse mesmo período a minha amiga sofreu um acidente de carro grave, que ela também estava saindo do intercâmbio. Então eu fiquei apavorada, eu tremia, eu tinha vontade de chorar quando eu sentava no banco do motorista pra dirigir. Então, sim, eu não dirigia, eu preferia andar 2 horas de bicicleta pra fazer qualquer coisa do que dirigir. Vocês acham que era porque eu queria depender dos outros? Nunca foi sobre isso. E mesmo assim, antes mesmo de eu terminar, eu tava me forçando a dirigir. Eu tenho mensagens trocadas com a minha ex-host mom sobre isso. Porque uma vez ela me viu estacionando o carro, porque o carro que eu dirigia tinha que ser estacionado de ré numa porta de garagem bem estreita. Enfim, aí tem ela falando que eu parava melhor do que ela. E quando eu comecei a namorar, com 4 meses de intercâmbio... Isso é um elogio, até onde eu sei. Eu só ficava com meu namorado ou com 4 au pairs, que éramos em 5. Eu e mais 4, eu só saía com elas ou com meu namorado. Então, muito me surpreende todas essas au pairs falando tudo isso sobre mim, porque eu só comecei a sair quando eu terminei.
Sou au pair no mesmo estado que ela. No nosso grupo rolou até print e relato das antigas amigas dela. É um babado forte, além do que a Francesca postou aqui. Falar que eu não era confiável, que eu tinha atitudes horríveis. Vou tomar muito cuidado com o que eu vou te falar, tá? Entendo tudo que você tá falando. Sinto muito por tudo que aconteceu. Porém, todavia, entretanto, pergunta aqui que talvez seja importante se fazer. Quando você decide ser au pair e você decide morar na casa de uma família, você decide, porque isso é uma decisão sua. Quando você decide cuidar daquelas crianças e quando você decide se relacionar com um homem que é casado, que é o seu chefe, não tem como dizer que você é uma pessoa confiável. Eu sinto muito. Ela confiou em você para cuidar dos filhos dela, que são a coisa mais importante para ela, eu tenho certeza disso. Você pode ter cuidado deles muito bem. A forma como você tratava as crianças não é questionável aqui. Porém, ela confiou em você, colocando você dentro da casa dela. E aí você foi uma das peças, não a única, mas uma das peças que fez com que o relacionamento dela desmoronasse. Ele é o que tem mais parcela ali de porcentagem, é a maior deles, sem sombra de dúvida. Porém, todavia, entretanto, você também está envolvida nisso. O que é curioso, porque eu tava com elas até um dia antes de tudo acontecer. E ninguém nunca veio conversar comigo de nenhuma atitude. E eu sempre fui a pessoa que chega pra perguntar: cara, o que aconteceu? Por que você saiu do grupo? Ou por que você tá agindo assim? Eu sempre fui a pessoa que cheguei pra perguntar o que tava acontecendo. Então, eu sinceramente não sei de todas essas histórias que estão circulando sobre mim. Eu gostaria muito de saber. Bom, eu vou começar agora a história desde o início do meu intercâmbio, pra vocês entenderem que nem tudo é o que parece. Inclusive, muitos dos prints que ela postou estão faltando partes, estão cortados. E eu vou esclarecer aqui que eu não sou santa, mas a minha ex-host também não. Jesus tocou aqui, ó, no meu ombro agora e fez, ó. Eu não queria fazer Quietinha, minha filha. Fica quietinha na sua, pra você não levar um processinho. Então eu vou obedecer às ordens. Eu não queria fazer disso um circo, porque eu não queria afetar as crianças que eu cuidava. Inclusive, o que mais a minha mãe falou: Bruna, não faz isso, as crianças vão ver isso no futuro. Eu já dei a minha opinião sobre isso, né? Então, tá. Enfim. Mas estão inventando tantas coisas sobre mim. Falaram até que minha irmã morava aqui, que tava denunciando pro ICE. Falaram que eu quase fiz uma menina ser expulsa do intercâmbio. Sendo que essa menina continuou falando comigo mesmo depois de tudo. Ela só parou quando as meninas descobriram que ela... KKKKKK. Eu tomei no... Agora, por quê? Me desculpa se te coloquei em problema. Porque agora todo mundo tá achando que eu sou falsa. Mano, eu nunca falei mal delas pra você. Dá sim. Mas pelos meus motivos com o... E eu só falei delas, não de quem elas são. A live fica gravada. Olha, eu vou tomar um banho e chorar. Eu sinto muito. Porque agora eu sei que perdi literalmente todo mundo. E possivelmente eu vou perder o meu namorado também. Por que você perderia? Ele sabe quem você é. E eu não entendi as meninas fazerem tudo isso. A minha vontade é enviar uma mensagem bem mal educada pra Ana. Por favor, não fala mais nada. A mãe falava de mim e que ela fazia lá de trás. Falava pra mim que tava me defendendo pra elas e pra elas ela tava falando mal de mim. Aí a menina continua. Eu nunca quis magoar ninguém, Bruna. Nem você, nem ela. Eu sei que não. E nem eu nunca falei da fulana. Eu sempre te disse que queria uma boa relação com todo mundo. Onde esse é o ponto. Bom, agora eu vou me preparar para ficar sozinha, porque é o que vai acontecer. Não vai. Me desculpa sinceramente. Sim. Tudo isso foi muita coisa de uma vez pra mim. Eu desativei todas as minhas redes sociais porque eu tava recebendo muitas mensagens. Mas eu tive muita gente do meu lado, família, amigos. E eu preciso mostrar tudo que realmente aconteceu. Lá. Que você acha que acabou? A Francesca postou algumas mensagens entre ela e a au pair. E a au pair também postou, rebatendo as mensagens que a Francesca postou. Então vamos lá. Acho que agora a gente já pode chamar a au pair pelo nome dela. Ela chama Bruna. E agora dá pra gente entender que o host dad chama Nick. Então nós temos os nomes de todos os participantes aqui. No vídeo de pronunciamento ontem da au pair da Bruna, ela fala sobre a host mom não ter, sido muito solícita com ela quando o tio dela faleceu.
Ela fala que o host dad foi muito solícito com ela, que ele perguntou se ela queria, tipo, ir pro Brasil, queria ver a família dela, como que ela tava e blá blá blá. Enquanto a Francesca, a host mom, só ofereceu pra ela um smoothie. Ela também fala no pronunciamento dela, quando ela fala sobre a host mom, que a Francesca fez a Bruna trabalhar no dia do aniversário dela, que ela não teve folga quando o tio dela faleceu. Aí essas aqui são mensagens que a Francesca postou, aqui é a host mom falando, e ali em cima é a au pair. Aí ali a Bruna pergunta pra Francesca se ela pode, tipo, mudar pro próximo ano os 3 dias off que ela tem. Aí ela fala que ela não tem nada planejado naquele momento, só o casamento da amiga dela. E aí a Francesca, a host mom, responde. Na resposta aqui da Francesca, ela fala que tá tudo bem, que ela não vai, tipo, prender ela a um número, sabe? Que se ela precisar de 11, 12, 13, 14 dias, está tudo bem. Contanto que ela avise a Francesca antes. Ó, contanto que eu saiba, tipo, antes de tudo acontecer, eu não me importo. Aí a Bruna fala, obrigada. Aí a Francesca fala, eu espero que nós duas possamos ser flexíveis uma com a outra, especialmente quando nós não terminamos ainda de trabalhar até as 4h30, ou, tipo, ficamos um pouco mais tempo, sabe? Você sempre é, tipo, boa com a gente, eu sempre quero ser sempre boa com você também. Aí a au pair responde, tipo, obrigado, eu realmente aprecio isso. Aí aqui a Bruna e a Francesca estão conversando sobre férias. E a Bruna agradece aqui, né, tipo, quando ela fala que tá tudo bem, que ela só tem que avisar quando for tirar ou algo assim. Aí a Bruna fala obrigado e a Francesca fala sem problemas. Dias de férias são realmente muito importantes. Eu tiro os meus dias de férias, tipo, eu levo meus dias de férias realmente muito a sério. Aí depois ela fala, eu deveria deixar um prato pra você para o jantar ou você vai sair? Daí ela responde só sim. E assim, gente, eu acho que em toda essa conversa dá pra gente ver uma dinâmica que no que a Bruna fala no pronunciamento dela, né, sobre como era, tipo, o relacionamento dela com a host mom, que a host mom não queria se aproximar dela, nem nada assim. Nas mensagens, pelo menos, parece que, tipo, a Francesca, ela tratava ela bem. Na minha opinião, entra num ponto que a gente já conversou. Tipo, au pair, você não tá indo, tipo, em um programa de intercâmbio que você vai ficar em uma casa de família e é um intercâmbio, sabe? Por mais que seja um intercâmbio, é um intercâmbio que você está indo pra trabalhar. E é muito, tipo, irreal isso de você vai virar parte da família. Por mais que, tipo, aí você seja super bem tratado, você tem um bom chefe, algo assim, o que é o mínimo. E assim, se eu fosse, tipo, dar a minha opinião sobre o que eu acho desses programas de au pair, eu sei que tem muitas meninas que amam, que realizam sonhos dessa forma, mas eu vejo muito como vendido como um sonho, só que na real é, tipo, mão de obra barata. Você tá indo pra trabalhar, você vai ganhar, tipo, no máximo $2.000 por semana. Eu vi vários vídeos das meninas, ou $2.000 por mês. Isso é muito pouco pro estilo de vida, sabe? Tipo, principalmente que essas famílias levam. Enfim, eu acho que é vendido como algo que realmente não é. Então muitas meninas vão esperando que elas sejam, tipo, irmãs mais velhas, sabe? Parte da família, mas não é sobre isso. Se você está lá pra trabalhar, eu sinto que essas famílias, elas sabem que vocês estão indo lá pra trabalhar. Aí, ok, essa daqui é outra mensagem que a Francesca postou. Aqui é a Bruna, au pair, e ela fala: nos últimos dias eu tenho me sentido, tipo, muito exausta, fisicamente e mentalmente. A decisão de ficar, porque a Bruna mesmo já tinha contado, né, no vídeo dela, que ela tinha planejado ficar só 1 ano lá. Só que acabou que ela decidiu ficar mais 1 ano. Aí ela fala que, tipo, a decisão de ficar tem sido, tipo, grande parte dos pensamentos dela no dia a dia, e que isso leva a uma grande mudança na vida dela. Aí ela fala ali que, tipo, ter trabalhado menos aquela semana e tendo alguns fins de semana off realmente ajudou ela a, tipo, descansar e deixar a mente dela mais clara. E ela fala depois pra Francesca: eu não sei se você, tipo, notou alguma coisa ou se foi só uma coincidência, mas muito obrigada. Aí a Francesca responde, tipo, eu sinto muito de escutar que você está, tipo, tendo problemas, pensando sobre isso, você está se sentindo, tipo, cansada ultimamente. Pergunta se tem alguma coisa que ela precisa deles. Aí ela fala que ela tenta apenas, tipo, manter a au pair trabalhando um fim de semana por mês. E ela ainda explica, porque a au pair trabalhar num final de semana dá a oportunidade do Nick, do host dad, e da Francesca de passar algum tempo, tipo, sabe, sozinhos, que isso não acontece sempre, e que ela, tipo, tava sentindo que ela tava exausta e sobrecarregada. E aí depois ela fala: por favor, não hesite em me dizer se tem alguma coisa que nós podemos trabalhar e fazer por você. Ela fala: eu odeio pensar que você está sofrendo, que você está, tipo, lidando de uma forma ruim, qualquer coisa assim. Eu sei que essa foi uma grande decisão dela ficar 1 ano, dela ficar mais 1 ano. E assim, gente, cara, pra mim fica cada vez mais cara de pau, entendeu? Tipo, a au pair tava vendo, tipo, a esposa falando que ela queria passar um tempo a mais com o marido dela, que a au pair tava ajudando nisso, sabe? Pra ela, enfim, a au pair tava lá quando ela descobriu as traições, então...
Na minha opinião, fica cada vez mais claro que o que a Bruna está tentando fazer é pintar a Francesca como uma pessoa ruim, uma mãe ruim, uma esposa ruim e uma péssima patroa, porque assim, de alguma forma, algo vai ser justificado. E sim, gente, pra mim isso daqui é um mínimo de ser um bom patrão, tá? Eu acho sim que você tem que ter empatia pelos seus funcionários, você tem que, tipo, tratar a pessoa bem, ainda mais uma garota que tá em outro país, sem família, enfim, tá morando na sua casa. Óbvio que tem que ter respeito, que tem que ter empatia. Não tô dizendo que, tipo, a Francesca tá fazendo algo demais aqui, mas na minha opinião mostra um pouco as coisas diferentes do que como a Bruna conta. Bom, aí aqui de novo é outra conversa, né? A Bruna e a Francesca, e a Bruna está falando que, tipo, ela ficou, tipo, emocionada porque ela viu que o sobrinho dela tinha nascido, mas que ela já estava se sentindo bem. Ela basicamente fala que a Francesca ter trabalhado menos naquela semana e tirado o peso um pouco das costas da au pair já ajudou muito ela. A Francesca fala aqui: não se esqueça que você pode sempre, tipo, tirar um dia off pra você descansar. Eu sei que assistir, que, tipo, cuidar das crianças todos os dias é muito exaustivo. E ela fala que a Bruna faz um ótimo trabalho. Aí ela fala: minha mãe e eu queremos fazer, tipo, aulas de pilates no inverno. Se você estiver interessada, você é bem-vinda para, tipo, se juntar a nós. Que é interessante, tipo, ter um hobby, enfim. Aí a Bruna responde: obrigado, eu vou, tipo, amar fazer pilates. Eu acredito que isso vai ser muito divertido. Aí aqui é a Bruna mandando pra Francesca que ela descobriu que ela tinha, tipo, mais tempo, que não são só os 10 dias de férias, né, que mostra no programa e tal, que na verdade, por ela trabalhar 2 finais de semana inteiros, ela tem então 14 dias. Enfim, ela tá falando que ela não, tipo, queria causar nenhuma inconveniência, né, nada assim, e que ela gostaria de só deixar claro, esclarecer as coisas com a Francesca. Aí ela depois pede desculpa pela mensagem longa, mas que ela acreditava que, tipo, ia ser mais fácil explicar, porque ela tem mais dias de férias do que 10 dias. Aí a Francesca fala, dia 2 de maio de 2025. Aí a Francesca fala: não se preocupe, porque nós podemos, tipo, nos organizar e você pode tirar, tipo, qualquer tempo off que você precisar. E que ela não vai, tipo, se prender a um número, sabe? Contanto que não sejam 100 dias. E aí ela fala, tipo, LOL, rim. Aí ela fala que tudo que elas precisam é de algumas semanas, tipo, antes de aviso, né? Pra que eles possam, tipo, se organizar. Porque na minha opinião vai ser todo sentido, porque, tipo, a au pair está lá pra ser uma au pair pra trabalhar, sabe? E eu entendo super que, tipo, pessoas precisam de um tempo, precisam às vezes de uma folga, alguma coisa assim, mas é importante para os patrões, nesses casos assim que, tipo, envolvem crianças e tal, que avisem com antecedência. Aí a Francesca posta alguns prints falando que essa daqui era uma conversa da mãe da Francesca com a au pair. Aí ela fala assim: como você está se sentindo? Eu sinto muito pelo que você está passando, principalmente por conta que o tio dela tinha falecido. E ela fala, tipo, especialmente porque você não está, tipo, com a sua própria família, é muito difícil. E pergunta se tem alguma coisa que ela possa fazer pra ajudar naquele tempo. E aparentemente a mãe da Francesca, ela era muito presente, assim, porque ela morava na frente da casa da Francesca, então ela provavelmente estava sempre com os netos, enfim. Aí a Bruna, a au pair, responde: obrigado pelas palavras e por, tipo, se preocupar. Isso realmente, tipo, é muito importante pra mim. E pra ser bem sincera, eu nem acho que isso deveria ser, tipo, um grande ponto nessa história toda. Tipo, é óbvio que é muito triste, a Bruna passou por situações difíceis, sabe? Ela teve muitos problemas que aconteceram na vida dela. Mas, de novo, na minha opinião, não é sobre isso a história. Aí a mãe da Francesca, né, falando que estava orando pela família dela e, enfim, qualquer coisa ela poderia procurar ela, né? Isso é setembro de 2024. Enfim, essa última mensagem aqui é a resposta da Bruna para a avó das crianças, a mãe da host mom, né? E aí eu vou fazer um próximo vídeo mostrando agora os prints que a Bruna postou. Esse foi o último vídeo que a Amandinha postou, então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que virão. Curte, comenta e compartilha. Meu canal tá chegando a quase 300 inscritos. Muito obrigada pela sua participação, eu acho. E bora lá pra essa última parte, mas eu acho que ainda virão mais partes desse caso. Então, assim, mas a minha opinião eu já deixei ao longo do vídeo. Deixem nos comentários a opinião de vocês, pra eu saber o que vocês acham, o que vocês pensam sobre tudo isso. E vamos lá, ver essa última parte aqui. E atualizações de Au Pair Affair. A Bruna, que é a au pair, postou um pronunciamento inscrito ali e alguns prints, e nós vamos analisar agora. Pra contextualizar, caso você não tenha visto meu último vídeo, a Francesca, que é a host mom, postou vários prints que tinham conversas, né, da Bruna e da Francesca, da au pair e da host mom. Nesses prints, elas estavam, tipo, conversando sobre férias, sobre, precisar de um dia off, enfim. E aí, a Bruna, depois que a Francesca postou os prints, ela postou isso daí. São vários prints da Bruna conversando com uma agência, acredito que a agência de au pair que ela estava, falando sobre o dia de férias, que ela queria entender se ela tinha 10 dias, 14 dias, enfim. E aí, depois ela escreve: então não, isso não era um favor, um presente ou algo que ela estava fazendo por gentileza. Era simplesmente um direito garantido pelas regras do programa que precisava ser cumprido. Querendo dizer que, tipo, o que a Francesca tinha postado, que foi a mensagem da Bruna, né, falando que ela não tinha só 10 dias, assim, 14 dias, porque ela trabalhava, acho que em 2 finais de semana por mês. E a Francesca falando que, tipo, não tinha nenhum problema, não precisava se preocupar, enfim, e que ela só precisava de um aviso antes, pra Bruna tirar os dias off. A Bruna fala aqui que, tipo, não era um favor, um presente, nada assim, era algo que ela estava cumprindo.
E na minha opinião, é tipo um mínimo, tá? Não é nenhuma surpresa que a Bruna falou aqui, porque até no que a Francesca fala, tá tipo, ok. Quando uma pessoa cumpre uma obrigação que já existe, ela não está fazendo algo extraordinário especial, está apenas seguindo as regras, as quais concordou. Por isso, é importante deixar claro que esses dias não foram dados pra mim por bondade, mas sim concedidos porque eu tinha direito a ele. Só que, pra mim, existe um ponto nisso daqui. A Francesca jamais falou isso e ela não Sim. tinha abordar. Na minha opinião, fica um pouco difícil, tipo, ficar mais do lado da au pair, porque a au pair trouxe esse papo. Tipo, foi a própria Bruna que trouxe a conversa de, porque ela teve que trabalhar no dia do aniversário dela, que ela teve que trabalhar, tipo, na semana, enfim, nos dias que o tio dela tinha falecido. O que, assim, eu super entendo. Exatamente. Ela não ter gostado dessa situação, né, como trabalhadora. Mas, na minha opinião, se a gente, tipo, ver todos os vídeos da Bruna, todos os vídeos da Francesca e os prints, a Francesca nunca tinha citado nada disso. Nunca tinha dito que, tipo, ela era, tipo, uma patroa extraordinária, que tinha dado vários dias de férias e blá, blá, blá. Foi a própria Bruna que expôs, que, como se ela não tivesse, tipo, um tempo off, sabe? E aí a Francesca foi e postou que, tipo, não, que ela não era uma péssima patroa e que ela estava ok com os dias off da Bruna. Então, assim, pra mim, esse pronunciamento da Bruna aqui é, tipo, mais um que não faz o menor sentido. Aí, na legenda, ó, a Bruna fala, que loucura, eu só estou postando isso porque ela faz parecer que foi ela mesma que, tipo, enviou essas mensagens. No caso, eram as mensagens que a Francesca postou, né, que a mãe da Francesca, a avó das crianças, tinha mandado pra Bruna quando o tio dela faleceu. Mas, no perfil da Francesca, que foi onde eu peguei os prints que a Francesca postou, a própria Francesca escreveu, tipo, mensagens de texto entre a minha mãe e a au pair. Ou seja, ela falou que não foi ela que mandou. E aí ela também coloca as mensagens que foi mandadas, né, pela avó das crianças, a mãe da Francesca, que a Francesca já tinha postado, e mensagens do host. E assim, gente, pra mim toda vez que ela posta alguma coisa falando do host dad e tal, fica mais claro que eles estão juntos e que ela está tentando limpar a imagem desse homem. Porque ela colocou ali, ó, ex-host dad. Se você precisar de alguma coisa, você pode, tipo, conversar comigo. Eu estou aqui pra você, eu me importo com você. E, tipo assim, gente, a gente sabendo de todo o contexto, girl. Sim, ele estava, garota. Ele estava ali pra você. Bom, ela agradece, né? E aí ela fala, tipo, mas se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. Eu estou, tipo, de coração partido, porque nós éramos muito próximos. Eu vivia com ele e os meus avós. Enfim. E aí o host dad fala, não, eu entendo, eu fui criado pelos meus avós. E quando o meu avô faleceu, eu precisei tirar, tipo, alguns dias, eu estava de coração partido. E assim, gente, eu não acho que é raro um homem, tipo, ter empatia por uma funcionária, por funcionários, no geral, tipo, homens também são humanos. Mas assim, sabendo de todo o contexto, não dá pra defender. O que parece pra mim é que ela está tentando, tipo, pintar o host dad como, tipo, um cara muito legal, que deu muita atenção pra ela, tipo, você não estava ali pra mim, host mom, mas o seu marido estava. Aí ela coloca, né, grupo com os meus host parents, ó, o Nick aqui, a Francesca aqui. E aí foi quando, tipo, ela falou, né, que o tio dela tinha falecido, que ele tinha sofrido um acidente de moto, que está sendo, tipo, um dia muito difícil pra ela, pra família dela. E, assim, super dá pra entender que ela estava passando por um dia difícil. Aí ela fala, eu ainda vou estar aqui para, tipo, atender todas as minhas responsabilidades, mas eu só queria explicar por que ela estava, tipo, um pouco off naquele dia. E obrigado por eles entenderem. Aí o Nick fala, sinto muito pela sua perda, né, estou orando por você, pela sua família, durante esse tempo difícil, e se você precisar de alguma coisa, você, tipo, só nos avise que nós vamos tentar, tipo, ajudarem. E assim, gente, eu acho que se ele já tinha falado isso no grupo da família, por que ele tava mandando aquelas mensagens pra ela no privado? E a Francesca fala, tipo, nossa, eu sinto muito. Aí ela postou, tipo, a conversa dele e da conversa dela e da host mom. Bom, eles provavelmente já tinham falado no grupo, né? E ela fala, tipo, pra host mom, eu vou, tipo, dar uma volta com a minha bicicleta. Aí a Francesca fala, é claro, é muito bom você pegar, tipo, um ar fresco. Eu provavelmente vou sair para correr na hora do almoço. Que se ela precisar de alguma coisa, era pra ela avisar a Francesca. Tipo, um smoothie ou alguma coisa. E assim, gente, nesse contexto aqui que ela fala, e tudo que ela me ofereceu foi um smoothie, ela queria o quê? E de novo, vou dar uma opinião muito pessoal. Isso daqui não é sobre a Francesca ser a melhor pessoa do mundo, se ela era uma ótima esposa, se ela era uma ótima mãe. Ai, nossa, porque é republicana. Pra mim não é sobre isso, tá? Eu acho que o que a gente tá falando desde o início é sobre a Francesca estar contando como ela está, tipo, passando por um divórcio. O que eu interpreto de tudo isso é que a Francesca, ela está fazendo o mínimo, principalmente nessa parte do que aconteceu isso com o tio da Bruna, ela tá fazendo o mínimo pra que a Bruna se sentisse confortável. Porque a gente sabe que não é fácil. Tipo, não é fácil você tá trabalhando, você tem que cuidar das crianças e ao mesmo tempo você saber que lá no seu país o seu tio morreu. A host mom, ela foi muito consciente, tipo, poxa, infelizmente eu não posso fazer nada por você, mas o mínimo que eu puder, eu vou estar aqui. Inclusive, se você quiser algum smoothie,
ou alguma coisa do tipo, só me fala. O que ela vai fazer? Ela vai reviver o tio dela? Não vai reviver o tio dela. Então, assim, mano, ela tá fazendo o mínimo que muitas famílias nem fazem, né? Vamos combinar. Pra ela foi difícil que o marido dela traiu ela com au pair. Tipo, é basicamente sobre isso. Exato. Eu achei, tipo, muito gentil a forma que a Francesca fala aqui. Gente, eu não sei, tipo, que rumo essa história toda vai tomar. Mas eu tô vendo muitas pessoas colocando, tipo assim, ai, nossa, é verdade que a Francesca apoia o Trump. Já disse um milhão de vezes, não apoio o Trump, não gosto do Trump, não gosto de nada que envolva o Trump, tenho pavor de MAGA. Só que eu não acho que essa história é sobre isso. A fofoca não começou sobre isso. Isso, na minha opinião, parece um desvio. Porque ao pair abordar isso, é meio que, tipo, ela sabe que a maioria dos brasileiros, pessoas latinas, enfim, não gostam Sim. do Trump. Então vão trazer, tipo, um lado negativo pra Francesca, certo? Só que não faz o menor sentido ela querer abordar isso e querer colocar a Francesca como uma pessoa ruim. Por isso, se ela está com um cara. Porque, gente, não existe. Tipo assim, a Francesca e o Nick são casados, têm filhos, ficaram 10 anos juntos. Você vai me dizer que um era republicano e o outro não. Esse homem que, tipo, não é nem só sobre isso, mas, tipo, todas as coisas que ele tinha feito com a esposa. Tipo, como você fica com um cara, você julga a esposa dele por ser republicana, mas ele não? Pra fechar esse vídeo com chave de ouro, mostrar uma coisinha pra vocês. Beijo, até o próximo vídeo e Para tudo aí! gente, eu gravei o vídeo na sexta-feira, assim que eu finalizei a gravação, a Amandinha postou um vídeo novo no sábado. Eu ia subir o vídeo no sábado, mas como eu vi que ela postou uma atualização, então eu tô voltando aqui pra trazer a nova atualização sobre o caso. Ela trouxe mais algumas informações e eu queria incluir essas informações aqui no vídeo pra vocês, então bora lá. Divas, temos updates no caso Au Pair Affair. A Au Pair fez mais um vídeo contando o lado dela. E assim, gente, na minha opinião, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Mas vamos ao que ela fala no vídeo que a Francesca postou depois. A Bruna postou esse vídeo falando que ela comprovou várias coisas nos posts que ela tinha feito, enfim, sobre o relacionamento dela e da host mom, sobre o ex-relacionamento dela, e que agora ela ia falar do host dad. Tô realmente muito impressionada com a coragem. Ela começa falando que ele sempre foi muito simpático com ela, ele sempre foi mais acolhedor, e que ele sempre deu mais abertura pra ela, até mesmo antes dela chegar lá, tipo, quando ela ainda tava no Brasil. E ela diz que logo que ela chegou, assim, eles ofereceram pra ela continuar lá como, tipo, nanny, sabe? E não como au pair, como babá mesmo, enfim, que eles iam ajudar ela com o visto, porque eles gostariam que ela ficasse mais tempo. E ela fala que no início ela não aceitou isso, porque ela só queria ficar um ano, mas aí depois que ela começou a namorar o cara do trabalho da host mom, né, ela decidiu que ela ia ficar mais tempo. Aí ela aceita, eles estão ajudando ela em todo esse processo, enfim. Ela diz que esse nunca foi o sonho dela, nunca foi morar nos Estados Unidos, que ela só queria fazer um intercâmbio de um ano. E ele mandava pra ela, tipo, se você quiser ficar mais tempo, nós podemos te pagar muito mais, eu posso te pagar muito mais, porque a agência tira uma porcentagem. Então, tipo, a gente pode passar direto pra você. E aí ela aceitou, tá? E aí ela decidiu que ela ia ficar lá. Ela diz que ele sempre fez, tipo, graças de dar em cima dela, comentários, sabe? Tipo, enfim. E quando ela começou a namorar o americano, ele deu uma segurada. E ele só fazia um outro comentário, ou, tipo, dava em cima dela, quando a host mom não estava perto. Gente, óbvio, né? Porque ele tava traindo a esposa dele. Só que quando ela terminou com o ex-namorado dela, né? O americano, ela falou que ele insistiu ainda mais. Ele começou a dar muito mais investida nela. E assim, gente, é bizarro, é absurdo. Ela colocou alguns prints e ele falou pra ela que ele entendia agora porque muitas au pairs se casavam rápido logo que elas se mudavam pros Estados Unidos, porque é o jeito mais fácil de conseguir um visto pra ela poder continuar lá. E aí ele disse assim, mas é uma pena que eu não posso te engravidar e eu não posso casar com você, minha mulher jamais aceitaria. Girl, tipo... E aí ela falou que como ela não queria ir embora e ela tava, tipo, nessa situação ali, que eles estavam ajudando ela como advogada da imigração e tal, ela respondia pra ele de uma forma simpática. Gente, sei lá, achei a história bem estranha e mal contada. Mas isso é de acordo com ela, é a versão dela. Ela colocou print de uma conversa que ela tava falando com uma amiga, que também era au pair lá. E aí ela tava falando o que ele tinha falado pra ela. Se ela não tivesse, tipo, gostado. Tipo assim, na minha opinião, parece uma situação de assédio, né, de trabalho. Mas aí, como tudo foi desenrolando, me criei muitas dúvidas. Ela fala que, tipo, as coisas que ele fazia eram, tipo, too much, assim. Ela falou que teve evento na casa deles e ele ficava, tipo, indo atrás dela em todo cômodo que ela ia. Cara, e assim... Eu sei que é muito complicado quando você está sendo vítima, né, de um assédio. Dentro de um trabalho, que, tipo, ele, obviamente, é a figura, tipo, de poder ali. Eu só não consigo entender como isso se tornou um relacionamento dela estar grávida dele agora. E, tipo, postar essas coisas, sendo que é o cara que ela não tá junto agora. Tô tão confusa. Ela fala que ela não tinha coragem de contar pra Francesca, porque ela achava que a host mom não ia apoiar ela, e ela viu isso agora. Gente, eu acho que a host mom tá expondo todas as coisas, porque, obviamente, o que ela passou foi péssimo, mas não quer dizer que ela não apoiaria, entendeu? A Francesca falou em um vídeo que ela apoiaria, sim, se a menina, tipo, fosse até ela e falasse, olha, eu estou sofrendo do seu marido. Até porque a Francesca já tinha pego o cara traindo ela. É óbvio que ela ia acreditar. Ele mandava várias mensagens pra au pair. A au pair conta que ele mandava mensagem pra ela falando que, vem tirar uma soneca comigo, coisas assim. Será que a Francesca não apoiaria, tipo?
E aí ela falou que a au pair continua falando que ela não queria contar, ela não queria que isso fosse um problema, porque ela não queria fazer um rematch, porque ela queria continuar morando naquela cidade. Só que aí também isso me pega, tipo, cara, se ela fala no mesmo vídeo que não era o sonho dela morar nos Estados Unidos, que ela realmente queria só ficar um ano, isso daí já tinha, tipo, estendido um ano que ela tinha ficado, ela queria voltar pro Brasil pra continuar a faculdade dela, ela vai ficar em um ambiente em que ela está sendo assediada. Que nem era o plano inicial. Bom, ela colocou mais alguns prints dela conversando com uma amiga, mas ela tá falando pra menina algo que tinha acabado de acontecer. Ele falou pra au pair assim, você quer que eu fique com a babá eletrônica pra cuidar da bebezinha, enquanto você leva o filho mais velho deles pra passear na casa da avó? E aí ela fala, tipo, sim, pode ser, obrigada. E aí ele fala, é que ele quer fazer as mulheres da vida dele felizes. Gente, eu acho que não tem absolutamente nada no mundo que me impediria de contar isso pra mulher desse homem. Independente dela já ter voltado depois dele ter traído, não existe. E ela fala que ele começou a ficar cada vez, tipo assim, mais agressivo nas investidas dele, sabe? Mas ela respondia. De novo, eu falo, pra mim isso é obviamente um caso de assédio. Que se ela não está gostando, é um assédio. Mas mandava mensagem perguntando pra ela como ela estava, que ela não parecia ela mesma naqueles últimos dias, se precisasse conversar, era só falar com ele, blá blá blá. E aí ela conta no vídeo dela que ela fazia de tudo pra ela sair da casa. Tipo, ela fazer outras coisas fora, acabar o horário de trabalho dela, ela saía, enfim. E que ele fazia cada vez mais home office pra ele ficar lá perto dela. Enquanto isso, a Roach Mom saía cada vez mais pra trabalhar. E de novo, eu acho que ela está realmente fazendo isso de tentar, tipo, manchar a imagem da Roach Mom pra justificar os erros dela, ou pra, tipo, diminuir, sei lá. Ela fala que a Roach Mom, ela nem precisava sair pra trabalhar, que várias coisas ela poderia fazer de casa, só que ela saía mesmo assim. E assim, gente, o que tem a ver com a causa? Se ela tem uma au pair que pode ficar com os filhos, ela também pode cuidar da carreira dela, então sei lá. E a au pair fala que até a mãe da Francesca falava sobre como ela não ficava com os filhos dela, que ela precisava passar mais tempo e tal, que era o host dad do pai, que, um filho tava doente, ele ia dormir no chão do quarto das crianças. Tá vendo? Isso é, tipo, tá sendo um padrão em todos os vídeos, todas as coisas que ela coloca. Tipo, tentar falar que a Francesca era uma péssima mãe, uma péssima esposa, e o host dad era, tipo, Nicholas, né? Era um ótimo pai, um marido, blá blá blá. Só que, tipo, gente, você não é um bom pai se você está claramente traindo a mãe dos seus filhos. Isso que já era a segunda chance dele. Porque ele já tinha sido pego traindo antes. Além de estar a babá dos filhos, né? Então. Bom, aí ela fala também que ela pegou um dia, o celular da Francesca tava em cima do balcão na cozinha, sei lá. E ela viu mensagens que o ex-namorado dela, tinham acabado de terminar, assim, sei lá. O amigo da Francesca tinha mandado pra Francesca, que não eram mensagens de amigo. Aí entra já o que a Francesca postou. A Francesca postou uma página, um pronunciamento assim, escrito, falando que, tipo, isso é mentira. E que é pra ela provar provas. Pra ela colocar provas se isso realmente for verdade, ela tiver alguma prova disso. E aí a au pair fala que ela começou a aceitar as investidas do host dad a partir desse momento que ela viu que a Francesca estava, tipo, trocando mensagens, se encontrando com o ex-namorado dela, que é o amigo da Francesca. E assim, gente, pra mim isso não existe, não tem justificativa, tá? A Francesca, vamos colocar aí, uma suposição, bem suposição. A Francesca realmente estava traindo o host dad com o ex-namorado da Francesca, da au pair, da Bruna, que era o amigo da Francesca. Você vai começar a dar moral pro seu chefe, que é casado, você trabalha com as crianças dele, ou seja, você também tem um compromisso emocional com essas crianças, você vai aceitar essas investidas, você vai começar a dar moral, porque outra pessoa errou, você também vai errar. Ó, aqui é mensagens do host daddy dela, e ele falando, tipo, vou colocar, tipo, o seu jantar, enfim, ela obrigada. E aí ele colocou, de nada, você merece, você faz muita coisa. Aí ele colocando aqui, e ele fala, só pra você saber, a maioria dos homens não está procurando por uma mãe, e não tem problema de cuidar deles mesmo e dos outros. Não, o coração dele é tão grande que ele não consegue ficar com uma esposa só. Não consegue. Ela fala, obrigada por dizer isso e por cuidar de mim. Eu sei que eu vou ficar bem, eu só precisava ouvir isso. Gente, ela tá jogando a favor ou contra ela. Porque neste momento que ela posta, ela ainda trabalhava na casa, ele ainda era chefe dela, e a Francesca também era chefe dela. E esposa dele. Bom, a au pair fala no vídeo dela que ela começou a se sentir mal de ter respondido, dando atenção pra ele. E aí ela falava isso pra ele até mesmo. E que ele mandava pra ela, tipo, ela coloca os prints. Olha, eu vou tentar te fazer o mais confortável possível, blá blá blá. Ai, que ódio! Eu fico mais ódio ainda lendo esses prints desse homem e essa menina respondendo. Ela fala que nesse tempo foi quando ele beijou ela e eles conversavam sobre isso. No final de dezembro. E aí tem mensagens dela com uma pessoa, não entendi se era, tipo, a amiga, a irmã, e ela falando, eu vou pedir rematch porque eu fui assediada por um dos membros da família. Tipo assim, ela tava tentando cobrir os rastros dela, realmente ela se sentia dessa forma. O que está acontecendo? Ela fala que ela tinha medo, tipo, de pedir rematch, mesmo ela falando todas essas coisas, porque eles iam ajudar ela, tipo, a entrar na faculdade lá, sabe, comprovar renda, enfim. E aí, como ela precisava dele, será que então ela decidiu ficar de vez com ele, e aí ele largar a esposa dele, porque ela não tava gostando de ser amante, o que